Fala galera, beleza? Estamos de volta ao nosso Papo de Crack. Rafael Serra aqui com o meu co-host Leonan Cassali e hoje estamos recebendo um craque aqui para nossa resenha. Um craque, o José Rodrigo, nosso querido treinador do Sub-8, do futsal e do futebol de campo do Flamengo. Um prazer estar aqui com você, meu amigo. Um prazer estar aqui. Obrigado pela recepção. Espero que a resenha seja boa pra caramba. Vai ser, tenho certeza, nosso craque. Mas primeiro a gente tem também alguns recados dos patrocinadores, importantíssimos, né? Primeiro, agradecer ao pessoal da UW Studios, tá? Que está aqui fornecendo esse estúdio maravilhoso, essa nova casa do Papo de Crack, nos recebendo aqui muito bem, tá? Então, para você que quer gravar seu podcast, né, seu curso ou live commerce, né, uma série de coisas, ou cursos também preparatórios. Então, a gente tem aqui o pessoal da UW Studios como a casa do Papo de Crack. Tá bonito, não tá, Rafa? Tá lindo, apesar da Jéssica sempre achar falar... que nunca tá pronto, nunca tá detalhista. Bonito. Exato. Então, para você que quer gravar seu podcast, quer gravar seu curso, já vai no link da descrição, tá? E já procura o pessoal da UW Studios. Jéssica, muito obrigado pela estrutura. Tá? E queria também agradecer ao nosso patrocinador 365 Consult, tá? Jorge Leite, né? Muito grande obrigado. Jorge. Tá? E se você quiser viajar, tá, Zé? Para qualquer lugar, ir para os Estados Unidos, precisando de visto, a 365 Consult faz toda, né? Tira todo o visto, tá? Sem burocracia, rápido. Eles conseguem também adiantar o processo de entrevista, tudo isso. Né? Então, para você que quer tirar seu visto para os Estados Unidos, já procura a galera da 365 Consult. Além disso, para você que não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreva. Se inscreva no canal. Tá muito legal o conteúdo. Tá? Acompanhe os nossos podcasts e os outros conteúdos também. Então, já dá aquela curtida, né? Já clica no botão do like aí e compartilha para todo mundo, porque tem muito mais. Toda quinta-feira um episódio novo no Papo de Crack. Isso se o Patrick postar. Né? Então, o Patrick postando, a gente está lá toda quinta-feira com o nosso Papo de Crack. Não é isso? Exatamente. E aí, minha diretora? Meu diretor hoje. Tem mais algum recado? Mais alguma informação? Ah, sim. Nos sigam nas redes sociais também. @Escola Flamengo. Estamos também no TikTok. Escola Flamengo Nacional. Com dancinha, Rafa? Tá? Com dancinha e tudo, com resenha, com tudo. Muito tudo. bom. Beleza? E para você também que quer adquirir qualquer produto da Escola Flamengo, você pode entrar também no nosso site www.escolaflamengo.com.br, tá? /loja, e tem todos os produtos, chuteira, agasalho, um agasalho que tá na moda. Tá na moda. Aquele todo agasalho mundo que todo mundo quer. Então, aquele corta-vento também legal. Então, você já entra na nossa loja e já adquire o seu produto da Escola Flamengo. Além disso, se você, por acaso, não é aluno da Escola Flamengo, não tem problema. Porque a gente tem mais de 250 unidades espalhadas pelo Brasil e você também pode fazer parte desse time campeão, também entrando no nosso site, né, e se inscrevendo nas nossas unidades. É isso. Acho que todos os recados foram dados dessa vez. Tudo não esqueci certinho. nada. Não esqueceu nada. Vez. Perfeito. Beleza. Então, Zé, muito obrigado pela presença, tá? Hoje, treinador do Sub-8, né? Tanto do futsal quanto do campo. Queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouco mais da sua caminhada até esse momento. Bom, começando, meu nome é José Rodrigo, hoje treinador do Flamengo, muito satisfeito de estar ali, mas sempre querendo buscar mais também. E falando um pouco da minha caminhada, eu joguei futebol e futsal. Campo e salão? Campo e salão. Iniciou aonde? No salão? Iniciei no salão, desde pequeno no salão. Salão Quantos anos? Comecei na verdade, jogando bola ali desde que me entendo por sempre, gente, né? Desde sempre. Meu irmão foi jogador profissional, então acompanhei ele na rotina de base. Jogou aonde ele? Que maneiro. Cara, meu irmão fez a base no Goiás. Qual o ano dele? 9-1. 9-1. Legal, Isso. cara. Meu irmão faz a base no Goiás, ele sobe, aí no Sub-20 ele faz a Copa São Paulo pelo Goiás, sobe pro Atlético Goianiense. Legal. Então, nessa época de base dele... Qual posição? Jogou de volante, segundo volante, meia. Aquele que Jogava enganava, bem, né? jogava Que enganava Marcava bem. mais ou jogava mais? Jogava mais que marcava.
E aí acabou que eu acompanhei toda essa trajetória dele, então desde pequeno eu tava sempre com a bola, tava sempre perto ali. E iniciei no futsal, joguei campo sub-11, comecei a jogar o campo, joguei campo do 11 aos 14. E aí resolvi voltar pro futsal, que quem conhece sabe, é um esporte apaixonante, eu adorava jogar e até hoje assisto, sou treinador de futsal, tenho a vontade de ir pro campo, mas o futsal de jeito nenhum, né? Abandonar, minha raiz, eu sou apaixonado. E aí joguei campo até os 14, né? E depois fiquei no futsal, quando conheci o Danilo, depois a gente deve falar dele também. Grande Danilo. Joguei até o 17 futsal, com 17 eu machuco o joelho. E... Foi o que você teve? Isso é unânime, né? Unânime. Sempre você já machucou o joelho, Rafa? Já machuquei. Já operou o joelho? Já. Não, operar não. Aqui eu já operei o joelho. Machuquei. Operou, Zé? Operei ligamento cruzado, né? LCA. Perna esquerda ou perna direita? Perna direita. É perna direita. A tua perna dominante era qual? Direita. Direita? Nossa. Chutei, caí, virou o joelho, já era. E aí... Já era, né? E tempo de recuperação... fiquei duro, um ano, né? Assim, até voltar a jogar uma coisa oficial. E nesse meio tempo, o clube que eu jogava, o Bradesco, ele... Assim, fui capitão do quase do sub-15 ao sub-17. Quantos anos é? 2001. Tô 2001, né? É. Caraca, 2001. Eu Novo, treinei né? a equipe 2001, cara. Aí, tá vendo? Tô ficando velho, Não, meu. a idade normalmente não assusta, revela né? a tua idade aqui, não. Porra, meu irmão, tô ficando velho, cara. E aí... tava onde? Tava no Bradesco. Tava no Bradesco. Machuco o joelho e tive a sorte de ter dois caras lá incríveis. O Danilo, que hoje tem a sorte de trabalhar com ele. Danilo é profissional do Flamengo também e vai estar com a gente aqui pra gente poder bater um papo bem bacana. Estará conosco. E o Marcelo Acra, grande treinador também, um cara incrível. E logo que eu machuco o joelho, desde os 17 já falava que eu queria fazer educação física, queria ser treinador. Que maneiro. E quando eu machuco o joelho, eu lembro de conversa com o Danilo e ele, cara, tu vai passar para a faculdade e já começa a trabalhar com a gente, faz a recuperação aqui e começa a trabalhar, vai ser meu auxiliar do Acra, um cara que conhece, tá com a gente. E aí no meio disso tudo eu opero o joelho, faço o tratamento no Bradesco e eu faço o tratamento e trabalho ao mesmo tempo, então acabou que foi indo tudo. E tudo encaminhando para ver como é que é precoce, né? Eu nem tinha... Tu tava na faculdade já? Eu não tinha nem tido a primeira aula na faculdade, eu já trabalhava. Legal. Que maneiro. Com futsal. E eu acho que na época da primeira aula surgiu o Bradesco, era sub-15 e 17, né? O módulo que eu trabalhava. E aí o Bradesco abriu um projeto para ter um sub-14, para uma forma de captação. E aí oferecem pro treinador do 15, ele fala que não, que seria mais uma demanda, né? Oferecem, caiu no colo do Zé. Oferecem pro Danilo, o Danilo também, mas assumia complicado. E como o 14 treinava com 15, eu era auxiliar, olharam pra mim assim, começando, né? Falaram assim, ó, vai. Isso daí é do estagiário. Vai. Na verdade, o Zé combinou com o Danilo e com outro profissional pra poder cair na tua mão. Tô achando que é isso mesmo, né? E aí, eles devem ter combinado juntos assim e falaram, ó, deixa isso aí. E tinha um outro auxiliar, que é meu irmão até hoje, o Caio. E aí oferecem pra ele primeiro e ele, não sei. Aí eu tô quietinho assim no canto da sala, Zé, tu iria? Cara, eu vou embora. Por mim, eu tô dentro. Eu preciso da ajuda de vocês. E aí, cara, eles me ajudaram demais, assim. Eu, como treinava junto, né? O 14 com 15, eu ficava mais responsável pelos meninos no primeiro ano ali. E, cara, tinha 18 anos, não tinha nunca ensinado nada pra ninguém. O Danilo era um cara que sempre falava que eu era o líder. Não, cara, você sempre foi um líder, desde pequeno eu te conheço. Você precisa exercer essa liderança. Todo mundo te segue. Eu olhava pra ele e falava, cara... Eu não acredito nisso que tu tá falando, não. Não consegui enxergar isso, não enxergava. Às vezes é difícil, a gente não aceita. É porque é diferente, né? Você elogio assim é uma coisa... E também ele fez uma transferência, né, Rafa? Ele era atleta. Exato. E ao mesmo tempo estava ali se inserindo na faculdade para buscar informação, para começar a entender de fato o processo que envolve o futebol, né? E muito grato a esses dois, o Marcelo Acra e o Danilo, porque... assim, eu não sabia nada. Sabia do que eu tinha jogado, conhecia do jogo ali. Maneiro. Mas
E aí eu lembro o Acra, eu olhava o Acra, Marcelo Acra, né? Ele foi treinador do Fluminense, do Vasco, trabalhou em Liga Nacional de Futsal. Eu olhava pra ele assim e falava, cara, eu preciso aprender com esse cara. Absorver tudo que eu posso, E aí, assim, na minha primeira semana de trabalho, ele olha pra mim, me dá a prancheta, né? O quadro na mão, fala, aí, explica isso aqui que tu conhece, explica lá pra eles. Eu pegava a prancheta tremendo. Tremendo, assim. Que maneiro, cara. Cara, tremendo pra caramba. Fui explicar pros moleques. Tem até uma história boa. Meu primeiro jogo foi assim, foi coisa de 2 semanas, porque como eu tava recuperando do joelho, quando eu volto a trabalhar mesmo, faltava 2 semanas pro campeonato começar e no meio disso tudo eles oficializam que eu vou ser o treinador e tinha a estreia do Campeonato Carioca. E aí vou pro jogo, sem saber de nada, aquela olhando assim, meio sem entender, e os moleques trocam de roupa, vestiário. E aí, a pré-eleição? Falei, vamos lá, já tá pronto? Não, Zé, é contigo, pode entrar e dar a pré-eleição. Falei, caraca, eu 18 anos dando pré-eleição pra menino de 14. Conheci os meninos, mas não tinha a menor noção do que falar, não tinha a menor noção do que fazer. Não, mas você, capitão, na época também que jogava, né, já tinha essa prática, de repente, de falar com o grupo, né? De mas tudo é isso, diferente, né? É diferente, né? Pra tu passar a informação, a estratégia, o contexto. A dinâmica é diferente, né? E assim... Aí eu lembro e aí eles falei, cara, me ajuda lá, vamos comigo. Não, é contigo. Meu irmão, tu me fez me recordar agora da minha primeira preleção. Eu suava, meu irmão. Pô, suava, nervoso pra caramba, cara. Exatamente isso, cara. Eu entrei no vestiário. Mas vocês lembram do que vocês falaram, assim? Eu não falei nada. Não falou nada? Eu falei tudo errado. Não, sorte que ganhou. Sorte boa. Esse jogo a gente ganhou também. Rafa, não falei nada com nada e era um clássico, meu primeiro jogo como treinador, cara, eu não sabia... a gente se molda nos outros treinadores assim pra ver e tal, mas quando é você, ali eu vi de fato que eu precisava me preparar, entendeu? E aquele momento ali é punk, cara. Pô, demais. Mas foi bom. Eu lembro, assim, entrei no vestiário, assim, menino de 14 anos, né, cara? Os moleques já tem uma maturidade, já tem uma maturidade legal, né? Já entendem o que tá acontecendo. Esse cara aí tá quebrando, hein? E aí, não, assim, eu começo a falar e aí o outro auxiliar tava do meu lado, eu começo a falar, não lembro de nada que eu falei, eu lembro de um momento que eu pego o quadro tático, né, aquele quadro grande, vou mexer no primeiro boneco, o boneco cai. Vou mexer no segundo, o boneco cai também. Falei, tá alguma coisa errada aqui, cara. E aí cai suando, eu lembro que o menino, era o capitão, Kaique, ele olha pra mim e fala, Zé, tá tudo tranquilo, cara, a gente tá aqui... Só falar, cara. Tu já fala com a gente no treino, mudou nada. Legal. E aí eu falei muito mal. O Danilo e o Acra na portinha do vestiário escutando, sem saber, né? E aí eu saio do vestiário, os dois rindo pra caramba de mim. Mas vambora, faz parte, tua primeira vez. Eu acho que é um rito de passagem, né, cara? É um aprendizado, né, Rafa? E de todo profissional, tá? De todo profissional. Eu acho que não é nem só na questão de treinador. Eu acho que quando você também, por exemplo, vai liderar uma equipe no seu trabalho, em qualquer função, né? Eu acho que primeiro momento que você vai falar em público, assim, ou né, ter que dar um direcionamento ali, é um momento já complicado. E eu acho legal a gente falar disso, Rafa, até porque tem muitos treinadores e profissionais que tem que liderar e tem que falar, que após isso aí que você falou, eu fui querer fazer uma ideia de querer decorar a preleção? E decorar, irmão, não tem como. Não tem como. Então, assim, ter o entendimento, montar mesmo, ter o entendimento daquilo que você está fazendo em relação aos conteúdos, né? Logicamente, colocar uma progressão, né? E, ao mesmo tempo, entender que aquilo ali, cara, você faz a semana inteira, só que você vai mudar o contexto e o ambiente ali, que você está dentro de um vestiário, né? Então, é importante ter essa progressão, justamente ter um início, um meio, um final... E vai pro jogo. E a gente achando que era assim, ó, tipo faculdade. Vou ler o slide aqui na apresentação. Não pode ser, né? E tu vê que é treinado isso, né, Zé? Isso é treinado também. Quanto mais você se preparar em relação às questões que você vai fazer a pressão, é treino. Perfeito. E tem muito do feeling também, do próprio momento do jogo, né? Da equipe que tá ali, né? Mas hoje eu gosto de me preparar, assim, a preleção. Acho que se não tiver uma coisa muito bem estruturada, muito bem preparada, assim, o que fala no início, uma progressão do que vai falar. Mas são mais bullet points, assim, né? Mais uma coisa assim, vou começar falando disso. São tópicos, né? São tópicos. Isso aí. Pra ter pelo menos uma lógica, né? Até pra... Não pode incendiar o vestiário no início e querer dar uma informação muito complexa depois. Isso é muito... Porque aí a pessoa vai perder totalmente o foco. Já era, não vai entender nada. E aí, Zé, tu inicia a faculdade? E aí inicio a faculdade e vou... Cursou aonde? Na UFRJ. Na UFRJ, bacana. Eu passo para a UFRJ, inicio a faculdade ali em março, e o campeonato começando já, eu já de treinador. E
fazia o banco, nos treinos estava junto. Fico quase 1 ano ali nessa função. O projeto do 14 acaba, porque a ideia era captar os meninos para o clube. O projeto do 14 acaba. Eu continuo como auxiliar do 15 e 17, fazia as 2 ali. E aí eu conheço o Lucas e o Edson num curso. O Lucas e o Edson do Bola no Chão. Grande Lucas e grande Edson. Eles são donos hoje de uma empresa também da iniciação. E conheço eles num curso. Eles me chamam para fazer estágio no projeto deles. Estava iniciando. Eu fui o primeiro estagiário do projeto, Legal. Que hoje tem 8 unidades aí, tá crescendo bastante. Fui o primeiro estagiário. Com 1 mês de estágio, eu viro professor. O Lucas, eles resolvem sair da quadra e deixar o treino na minha mão. Porque o projeto estava crescendo, eles precisavam de um professor, viro o primeiro professor, fico ali 2... Eu gosto de falar do tempo, porque as coisas passam assim, comigo aconteceu tudo tão rápido, que eu gosto de falar assim, eu fico 2, 3 meses ali enquanto professor, abre uma vaga de estágio no Flamengo, como eu estava na faculdade ainda, eu vou para estagiar no futsal do Flamengo, do sub-6 ao sub-13. E aí, em 2021. Meio ali, 2021. Eu entro em julho de 2021 no Flamengo, como estágio no futsal. Com 2 meses, devia ser agosto, eu conheço o Leonan indo... O futsal, até para todo mundo entender, ele fica distante do ninho, né? Fica na Gávea. Fica na Gávea, né? Então, quem trabalha no futsal tem pouco acesso ao ninho, assim, vai esporadicamente, 1 vez por semana. E quem tá no futsal tem uma vontade muito grande de poder um dia pertencer e poder participar do processo que acontece no campo. Às vezes é um processo natural, assim, né? Assim como os atletas, né, tem um processo de transição, geralmente os profissionais também têm um processo de transição para o campo também depois, né? Isso, e assim, eu tinha vivenciado o futsal das categorias maiores, estava vivenciado do futsal da iniciação, no projeto por fora, o futsal no Flamengo. Cara, e assim, quando você entra no Ninho do Urubu, é assim, assustador a estrutura, o campo, você passa do lado do campo do profissional, impacta de verdade. E aí eu lembro de olhar para aquilo e falar, cara, eu preciso estar aqui, eu quero estar aqui. O objetivo é chegar aqui. Meu objetivo é estar aqui. E não sei como, mas eu preciso trabalhar aqui, eu preciso viver o futebol de verdade. E aí sempre fui um cara que gostei muito de buscar, de entender as coisas. E o horário que eu tinha para assistir o treino era a parte da tarde. E quem treinava na parte da tarde era o Sub-14 na época. Esse senhor que nos fala aqui. Leona Cassalli. Esse cabelos brancos ao meu lado. Quase, um pouquinho. Né? E aí eu lembro, encontrei ele no corredor uma vez e falei, pô, Leonan, posso assistir teu treino, cara, acompanhar? Ele, pô, só falar, entra lá no campo, vamos com a gente. Aí eu lembro, entrei no campo, tô parado do lado de fora, devia ter 2 meses de Flamengo. Essa resenha é boa, essa daí a gente estava contando aqui nos bastidores, essa é boa. Essa primeira dela, que ele vai falar agora, eu não lembrava disso. E aí, tô do lado do campo ali, do lado de fora, mais ou menos como foi no vestiário, né? Da primeira vez que eu dou uma preleção, eu tô ali do lado de fora, estagiário no Flamengo, no campo, do lado do campo do profissional. Quanto tempo de casa, assim? No Flamengo? No Tinha Flamengo, 2 assim, meses. 2 meses. 2 meses, tipo, por muito, se falar. Devia ser ali, eu entrei em julho, devia ser final de agosto, no máximo. E aí, todo lado de fora do campo, ele montando o campo, montando a atividade, eu olho que tem 4 atividades rolando ao mesmo tempo, olho pro campo, tava Leonan, o preparador físico dele, o treinador de goleiro e eu. Eu falei, pô, tem 4 atividades. Alguém vai dançar aqui. E aí, a mão já começa a coçar, e fala, pô, vai sobrar pra mim, eu com 2 meses de estágio, e assim... O Sub-14 do Flamengo, olha assim e fala, cara, aqui já é um futebol de verdade. Aqui o futebol já acontece, já são meninos que vivem o sonho. O nível né? de performance, o nível de competitividade muito é muito grande. O nível grande. de exigência é outro, assim, né? Do entendimento do jogo. E eram meninos que eu assistia treinar e falava, pô, que coisa maneira, que treino bom. E aí o Leonan passa por mim e diz, chega aí rapidinho, desse jeito dele. E eu entro no campo com ele, tu vai ficar com essa atividade aqui, tu conhece, né? Pô, tu já foi treinador, vai fazer isso aqui. E, eu tenho uma regra com a minha comissão. Todo mundo que tá no campo comigo, a voz tem que estar na mesma altura que a minha. E, pô, se alguém já viu ele dando treino, precisa ver. Essa voz de veludo que vocês escutam aqui, né? Ela é propagada, no campo, assim. E conectando todos os atletas ali e uma oratória muito boa para conectar. E quando ele fala para mim que a voz tem que estar na mesma altura que a dele, o que eu falar vale o mesmo que o dele, e eu estagiário, 20 anos, falei, pô, deu ruim, né? Mas vambora, era aqui que eu queria estar, não era? Entrei,
fui pro campo, comandei a atividade fluiu. Ele, não, pode mudar a regra, fica à vontade, faz o que você quiser. Aí eu falei, é minha chance. Mudei regra, fiz um monte de coisa. E aí acaba o treino, agradeço ele, saio correndo pro futsal para participar do treino à noite. Lá na Gávea? Lá na Gávea. Isso, então, Vargem Grande, ele sai de Vargem Grande para ir pra Gávea. Tá num horário de trânsito assim que o trânsito é... Né? De verdade, tá né? rasgando no Rio de Janeiro. E aí, isso devia ter sido terça-feira. Na quinta eu volto, porque falei, pô, me deu uma moral dessa, eu tenho que voltar, né? Arrumei um jeito na agenda, preciso voltar lá. Voltei, e aí, essa aí tu não lembra também. Encontrei, antes do treino dele, tava tendo algum treino no campo. E aí eu chamei ele e falei, pô, cara, queria entender como é que tu planeja, eu quero entender o que você faz, como você faz. Eu expliquei, falei, pô, sou treinador fora daqui, eu quero entender, eu quero ver o que você faz. E esse cara para, o treino lá estava rolando, não lembro se estava participando do treino ou não, ele para o que ele está fazendo, puxa o celular, pega um PDF dele no celular de modelo de trabalho, fica quase uma hora me dando uma aula sobre o que ele faz, eu perguntando, querendo entender o que ele fazia. E a gente fica uma hora na beira do campo ali, uma aula, de verdade, uma aula ali. Cara, entendendo. Essa é uma das maiores qualidades do Léo, assim, porque... Todo mundo que a gente conhece, todo mundo aqui. Que vem aqui, né? Não, fala exatamente disso, cara. Da atenção que ele dá para as pessoas, né? Um pouco da didática que ele tem, da oratória, de passar um pouco dessa experiência. Eu acho que é muito por conta da tua vivência, de você ter também pessoas que foram, digamos assim, modelos para você e que te ensinaram. Exatamente. Você se sente na obrigação de fazer isso também, cara. Isso é algo assim que nos profissionais de hoje... Né? Isso é uma coisa que a gente tem que valorizar muito. Demais. E assim, o Zé, quando eu comecei a conhecer o Zé vem até mim, né? E o Zé naquele momento era estagiário e eu tenho um carinho imenso pelo estagiário porque eu fiz parte disso durante 3 anos e meio da minha vida no Flamengo. As pessoas que eu trabalhei no Flamengo, foram muitas, para citar aqui, foram muitos profissionais. Eu tive a oportunidade de eles fazerem isso, que eu tivesse essa oportunidade também, de esse acolhimento. E o Zé foi um cara que, meu irmão, que ele queria aprender. Ele queria, de fato, buscar informação. E isso hoje, teoricamente, a gente sabe que não são todos os profissionais que, de fato, têm isso fomentado em buscar, em querer. Eu quero muito, eu tô engajado, eu quero aprender. Pô, Rafa, o que você faz? Eu preciso aprender isso. E o Zé me transmitiu isso com uma forma, com uma conexão muito grande, que eu parei o treino, mano. Parei o treino. E o mais importante, Léo, é o seguinte, que é querer... no sentido da palavra mesmo, não é só falar que Exatamente. quer. Né? Porque que nem a gente estava falando das oportunidades, que nem você falou, as coisas aconteceram muito rápido. Mas porque você agarrou isso também. Né? Porque poderia ter outros profissionais, por exemplo, que iam chegar lá, iam conversar com o Léo e falar assim, não, pô, dá o treino aí, vai, vamos fazer a atividade. Não, Léo, calma aí, pô, né? Cheio de... Calma, pô, eu volto outro dia, deixa eu me preparar. E, cara, às vezes a vida é assim, cara, é sem preparação mesmo. Exatamente. Né? E você aprendendo nesse processo. Eu acho que foi em uma semana isso, né, cara? Menos de uma semana. De um treino, depois um outro treino, depois teve uma outra oportunidade e eu vi uma conexão muito grande ali, de que, de fato, ele me mostrou que ele queria tanto... E aí teve um outro momento também, né? Isso aí. E aí, nesse dia que ele para me dar uma aula, eu conversando com ele, falei, cara, eu tenho vontade de estar aqui, quero estar mais vezes, vou dar meu jeito de estar aqui mais vezes. Pô, ele falou, não, sempre que tu vier, tu vai participar do treino. Eu falei, vou estar aqui todo dia, então. Porque aí, falei pra ele, cara, eu quero estar aqui, assim, tenho dificuldade da demanda lá do futsal, que é uma demanda alta. Apesar de serem meninos mais novos, mas são muitas categorias. Sim. Então a demanda é muito alta. Não, e tem a questão de espaço, né? O espaço físico, né? Porque por conta lá da questão da arquibancada, né? Isso, tirou um pouco também da logística do espaço ali, né? E aí, com a demanda muito alta, eu falei, cara, eu quero muito estar aqui, não sei se agora, mas eu queria vivenciar esse processo. E aí ele, quer estar aqui mesmo? Quero, pô. Vamos ali então, que eu vou te apresentar o cara. E aí entra comigo pro Ninho ali e me apresenta o que era então o coordenador científico do clube, né? O Fabiano Médici. E o Fabiano, nessa época, coordenava também o processo de estágio no clube. Legal. E eu sempre troquei muito com o Fabiano porque eu fui estagiário e também queria fazer um processo legal onde os estagiários também tivessem um aprendizagem, um desenvolvimento, o ambiente fosse favorável para eles, né? E aí, como é que foi? E aí, primeiro ele me bota na academia ali, né, do CT. Ele, não, fica aí rapidinho que eu vou ali. Aí foi lá, conversou com o Fabiano 5 minutos. E eu sem saber de nada, né? Achei que ele tava
E aí dá 2 minutos assim, o Leonan já vai ele falar com o Fabiano. Aí o Fabiano vai, me entrevista, assim, me conhecia, mas muito pouco. Aí ele, pô, o Léo comentou, quer vir pra cá? Eu falei, cara, eu gostaria. Ele, não, fica tranquilo, pega meu WhatsApp, me manda uma mensagem aí, eu vou resolver tua vida. Acho que na semana seguinte, e aí até uma curiosidade, acho que na semana seguinte, assim, devia ser umas 2 semanas depois, eu devia ter 3, 4 meses de clube. 3 meses de clube. Que eu tinha saído do Bradesco, né? Eu tive que sair do Bradesco para ir para lá. Esse treinador do Sub-15, o Marcelo Acre, ele tem um problema pessoal, né, na vida dele, que ele precisa sair do Sub-15. E aí ele me liga e fala assim, a única pessoa que eu consigo indicar é você, eu sei que você saiu, eu não vou entregar esse time na mão de ninguém, foi você que ajudou a montar, você que tá lá, e eu não vou entregar esse time na mão de ninguém. Eu queria te trazer, eu queria que fosse você, ver aí no Flamengo o que tu pode fazer. E aí eu lembrei, falei, pô, o Leonan me apresentou o Fabiano. E aí eu fui lá no Fabiano e falei, cara, tive uma proposta para assumir um clube como treinador, fora daqui. E aí ele, não, se o Leonan falou, tá falado, tu quer vir pra cá, eu vou te botar no Sub-16 do Flamengo. Eu falei, caraca. E aí... É isso, né? Eu falei, vambora. Ele vai, e aí o Fabiano é um cara incrível também, né, cara? Assim, é um líder nato, entende muito bem as pessoas E ele também identificou e viu que o Zé... O desejo, né? Que o Zé, ele tinha uma vontade muito grande e, ao mesmo tempo, não era aquela vontade que ficava ali pra ele. É uma vontade que ele falava, que queria falava, muito né? isso, que, né? Às vezes você tem que transparecer isso, exato. E aí ele vai, me apresenta já o Léo Ramos, o Hugo, que era a comissão do 16, me apresenta todo mundo. Mas é isso? Não, tá fechado, pô. Agora a estagiária do 16 do Flamengo liberou, pode ser treinador do teu time fora daqui, tá tudo certo. E aí, quando as coisas encaixam na vida, né? Ganhei o meu tempo para voltar a ser treinador, que era a minha maior vontade. Enquanto isso, ficava na preparação física ali, no 16, junto, vivenciando a rotina de alto rendimento, né? De alta performance, que era uma vontade minha. E devo ter ficado 2 meses no Sub-16. E enquanto estava de estágio no 16, continuava acompanhando, conversando muito com esse cara, que me ajudou muito ali. E não só ele, muita gente no Flamengo me ajudou muito também. Sou muito grato. O Flamengo tem um ambiente muito positivo, assim, nessa os profissionais são muito bons. De se ajudarem, né? De estar todo mundo integrado ali, de todo mundo entender e se colocar no lugar do outro, né? Porque eu acho que é exatamente o que o Léo falou. Pô, ele já esteve, né, no seu momento de estagiário, de procurar informação, de ter pessoas como mentoras, né, mentorando ali, né, a nova geração que tá chegando. É isso, né? E aí continua, Zé, como é que foi a sequência disso? E meu medo é até ser injusto esquecer de alguém aqui no caminho, né? Porque... Isso. Mas, e aí eu devo ter ficado 2 meses de estágio no 16. E como foi tudo muito rápido, eu tinha 20 anos, eu comecei com muito 18, rápido, né? E eu tinha 2 anos ali de realmente estudando. E, cara, como eu já era treinador, eu estudava, entendi o que eu ia fazer. Porque eu já estava na prática, não tinha aquela de estudar primeiro para depois ir para a prática, né? Exato, né? Então, ou eu estudava, ou eu corria atrás para aprender, ou não ia ter jeito. Então, eu estudei muito a parte técnica de ser treinador. Eu li muito, estudei muito, conversei com muita gente, como foi com o Leonan. E a minha vertente era toda voltada para a parte técnica, tática, né? E muito pouco para a área física. E o Flamengo era muito da parte física. Então eu dava meu jeito ali na parte física e colava com os treinadores, que era onde eu queria estar. E fico 2 meses no Sub-16, era o Colômbia na época, acaba o contrato dele de estágio, do estagiário do Sub-20 do Flamengo. Eu tinha 4, 5 meses de casa, se eu não me engano. E aí o Fabiano me chama, ele diz, como é que tá aí no 16? Tá feliz? Falei, tô feliz, cara. Tô muito grato, tô gostando do trabalho, pô. Elogiei todo mundo. Ele, não, tá, mas surgiu uma vaga no Sub-20, tu quer? E aí? Vai querer? Tem que... Falei, pô, ele tá falando... E eu tinha 20 anos na época, né? Assim, os moleques tinham a minha idade. Cara, imagina, né? É legal, né? E aí ele, não, cara, eu acho que tu tem um perfil que o clube acredita e... Perfeito. E, cara, e aí? Falei, vambora. Mas a rotina do 20 é pesada, tu é treinador fora daqui. Falei, relaxa, eu dou meu jeito. Aí, pô, eu cheguei no Sub-6, Sub-7 do Flamengo. Tô tendo a oportunidade de trabalhar no Sub-20, cara, de acompanhar. Na época era o Fábio Matias, treinador. Grande Fábio. Cara, um cara que eu já conhecia antes dele vir pro Flamengo. Eu lembro que quando eu chego no Flamengo, ele chega muito perto de mim, assim, quando eu chego de estágio. Eu lembro que eu tô passando no treino, assim, eu olho, assisto o treino dele, ainda estagiário do futsal, olhando, falando, caraca, que maneiro o treino do cara.
E aí, pô, tá me oferecendo a chance de trabalhar com ele, de vivenciar a rotina com ele. O Capela, preparador físico, foi preparador físico do profissional de vários clubes. Hoje trabalha também no futebol profissional, estava no 20 na época. Aí, falei pro Fabiano, cara, essa oportunidade aí é minha, não tem jeito, vambora. Eu lá fora eu dou meu jeito. E aí, com 5 meses de clube, entrei no futsal no Sub-7, estava no Sub-20. Todo mundo olhava assim e falava, pô, calma aí, filho. Esse cara tá com algum contato aí, meu irmão. eu tinha que falar, cara, eu não sou filho de ninguém não, cara. As coisas estão acontecendo, eu não sei aí, como. Rafa, mostrar pra todo mundo que é possível. Cara, exatamente. É possível. Exatamente, não. É possível. O bom é o seguinte, eu acho que é muito bom que a gente traz isso. profissionais aqui que mostram exatamente... E quebram alguns mitos, exatamente. Né? Ah, não, porque o Rafael é filho de não sei de quem, porque o Leon é isso, porque o Zé é isso, não sei o quê. Não, cara. Aí, ó, a história contada aqui de que a oportunidade, ela se cria, né? E é uma pessoa que quer, que mostra vontade, logicamente mostrar vontade e ao mesmo tempo competência, consegue atingir os objetivos, né? E o importante é você estar inserido no processo. Porque é o seguinte, às vezes você pode não estar no lugar que você quer estar. Exatamente. Mas você está inserido no processo, você está mostrando desejo, você está mostrando que você quer aprender, que você está ali para participar e agregar, e aí as oportunidades vão surgindo que vão te levando no teu objetivo final. E aí no 20, como é que foi? Cara, 20, assim, eu tinha alguns jogadores do 20 que eu tinha jogado contra, tinha alguns que eu tinha jogado junto, e que eram anos mais novos assim, mas que jogaram no mesmo clube que eu, então me conheciam. E isso ajudou até um pouco, assim, porque como eles me conheciam, era mais fácil de estar ali, né, no dia a dia. O estagiário não tem tanto que dar treino, que comandar. Então, como eu não comandava diretamente, exceto algumas atividades ali de aquecimento, alguma coisa, então fui me virando, fui dando meu jeito. Mas, assim, a grande experiência para mim de estar no 20, acho que, inclusive, eu nunca falei isso pro Fábio Matias, eu lembro... Ele vai agora. Ver, né? Fale que ele vai ver. Ó, olhando pra lá. Olhando pra lá, dar Fábio, um recado por favor. Vamos mandar um abraço. Fábio Matias, grande abraço, meu irmão. Esse cara é muito fera, meu. Fábio, grande pessoa, grande olha esse recado, tá? Que o Zé Rodrigo vai te enviar tava chegando na fase... Final do ano ali, né? Como eu entrei em julho... Tem ideia, eu entrei em julho, era a Copa São Paulo. A preparação da Copa São Paulo era novembro, dezembro. Perfeito. Pra ter ideia de como foi rápido isso. E eu lembro... minha sala ficava minha mochila ficava na sala do 20, né, que tem uma comissão própria para comissão. E aí eu entro para pegar minha mochila, tá o Fábio e o Felipe Capela debatendo o planejamento para a Copa São Paulo, para os treinamentos, o que iam fazer em cada dia, de como organizar a semana. Eu peguei minha mochila, sentei no meu canto, comecei a mexer na mochila, falei, cara, vou prestar atenção aqui um pouquinho, se eles não me tirarem da sala. Tô aqui, né? Não tô fazendo nada, tô aqui. Vou aproveitar. Aí, o Fábio olha pra mim assim, ô Zé, senta aqui na mesa, cara. Toma um papel aí. Falei, sentei na mesa, peguei o papel, eles estavam com um calendário, né, no papel, escrevendo, mostrando o que eles fariam. Me deu um papel, acompanha aí, pô, isso aqui é aula. Falei, pô, é aula demais. Posso? Vou sentar aqui, sentei com eles e, cara... Em muito pouco tempo, assim, entrei em julho. Em novembro, eu estava na sala da comissão do Sub-20 com a preparação da Taça São Paulo. Com a preparação da Taça São Paulo e ouvindo os caras debaterem planejamento, ouvindo eles planejarem mesmo o que seria feito. E, cara, aquilo pra mim, eu lembro que eu escutava eles assim, ó. Ficava vidrado, né, cara? A vivência é muito olha o que eu tô vivendo. Os caras que vivenciaram profissional, o cara que... Querendo aprender tudo, né? Absorver tudo. O Fábio tinha acabado de ser campeão da Copa São Paulo, chegado no Flamengo. Então, assim, era um cara com um nome muito grande, já conhecia antes e vivendo aquilo. E mais um que gerava essa oportunidade, né? De a pessoa ter acesso para poder estar participando, buscando a informação, conteúdo. Muito maneiro, cara. E... participei dessa reunião entre eles ali, não falei nada, óbvio. Mas, e aí, até no final, eu lembro que o Fábio brinca, e aí, não vai falar nada, vai só escutar. Falei, mas vamos falar o quê? Tá tudo lindo. Maneiro pra caramba. Tô aqui só observando, absorvendo e aprendendo, né? Então, aprendi demais, assim, nessa época, tanto com todos lá, cara, assim, uma comissão extremamente competente, profissionais incríveis. E, além de profissionais, eram pessoas muito boas também, assim, davam abertura pra caramba. E eu lembro que o Fábio passava, ele montava o plano de treino assim, me entregava, ele, isso aí não tem no livro não, hein? Anota. Então foi um período muito legal, assim, de aprendizado pra caramba nessa época de estágio no Sub-20. Aí você ficou no Sub-20 quanto tempo? Cara, fiquei novembro, dezembro, janeiro.
Que em janeiro... Eu tenho ideia, em janeiro eu participo da preparação do grupo do profissional, que ia jogar o Carioca, só que jogava com sub-20 e alguns do profissional, né? Eu lembro que eu participo dessa preparação, eu com 20... quase fazendo 21 anos e participando da preparação do profissional para o Carioca. Lembro, até o João Gomes estava nessa época. Pô, que maneiro. E o João é da minha geração, o João né? Da geração, então eu 2001. conhecia ele. E... Cara, vivenciar aquilo pra mim foi muito importante, assim, naquela época. Eu lembro que eu olhava assim, a minha função nessa preparação do profissional era pegar GPS, entregar água, mas, cara, pra mim tava tudo maravilhoso. Tava tudo absorvendo, perfeito, né, cara? Eu acho que o importante é estar ali pra experienciar esse projeto, né? E vivenciar isso, né, cara? Porque, que nem você falou, tô na faculdade ainda. Tenho pouco tempo de clube, né? Cheguei ainda há pouco. Cara, e já tô aqui observando tudo isso. Eu acho que é levantar a mão, né? Agradecer e vamos aprender. E não parou isso aí, frente, né? Não, e não parou, né? E aí, no meio dessa confusão, em janeiro mesmo, o Fabiano me chama na sala dele, ele diz, eu vou te tirar do sub-20. Eu falei, pô, por quê, cara? Tô gostando, tá tudo bem. Ele, não, cara, tu tá com uma função muito voltada para a preparação física e a tua área não é essa. Aqui ninguém te enxerga como preparador físico, você é treinador. E eu tô com uma brecha no PDI, que era chama Programa de Desenvolvimento Individual, que o Gilberto, ex-jogador... Coordenava na época, né? Era coordenador do PDI na época, hoje é coordenador do Sub-20. E ele coordenava e o Gilberto tá precisando de um cara para dar os treinos para ele, para planejar os treinos do PDI. E eu acho que você se enquadra nessa função, mesmo enquanto estagiário. Tu vai ter liberdade para fazer o que você quiser. O projeto, o Gilberto vai te dar a liberdade, o projeto é seu. Fica à vontade. Falei, pô, então agora tô me aproximando da minha área de novo. Da área que eu gosto. área técnica, né? E fico 2 meses no PDI. Esse cara, o Zé, eu acho que foi o estagiário que viu, meu irmão, a meteórica no Flamengo. Até as boas assim, eu lembro que eu encontrava ele no refeitório, no café da manhã. Tá qual função, Zé? Ele dizia, e aí, tu tá fazendo o que agora? Eu falei, cara, já tô aqui. Ele, não, cara, é isso. Ele passou por esses processos também no clube, né? Venceu várias áreas. Isso foi muito legal, cara, pra minha formação. Zé mas você tem uma particularidade, porque praticamente... Todos os estagiários, né, que foram formados no clube, que foram tantos, né, tantos profissionais que estão no cenário de futebol profissional e base, em outros lugares e no mundo, enfim, todos foram oriundos da preparação física. Eu acho que você, cara, você acho que foi o único estagiário no Flamengo que, de fato, assim, sai do estágio e já vira treinador. É que você não falou ainda, vai falar, antecipei a parada. Deu spoiler. E fico feliz porque hoje eu acho que eu abri uma porta, que já teve um segundo, o Thiago Gama. O Thiago Gama também. Isso é muito maneiro, cara. Esse ano agora ele era estagiário, foi contratado também como treinador, que foi pra minha função, né, quando eu subi de categoria. Então no PDI tu fica quantos meses? Fico 2 meses. 2 meses. E aí surge o convite. E aí o Lucas, aquele que eu tinha conhecido, que foi um dos que me ajudou a me levar pro Flamengo, ele sai, pede demissão para sair do Flamengo para tocar a empresa dele, focar no projeto pessoal dele. E eu lembro que o Lucas me encontra no Ninho, ele conversa, comunica que tá saindo, e eu falo, pô, cara, beleza, pô, boa sorte. Tudo de bom nessa caminhada. O Lucas é um amigo pessoal também. E jamais esperava qualquer coisa do tipo. E que eu seria pra vaga dele, até porque eu não estava formado. E no Flamengo é muito claro que... Lucas é fera, top. Eles não vão contratar... não tem esse, digamos assim, queimar essa etapa. E eu formava no final do ano, né? E devia ser abril para maio ali. Abril. De 2022. E beleza, o Lucas despede, tá tudo bem, eu tô lá no CT. E aí o Fabiano me liga. Não, na verdade, tô dando treino do PDI no campo. O Fabiano passa por mim e fala, Zé, tu não vai embora sem falar comigo. Falei, deu ruim. Finalmente chegou a hora que deu ruim. Fiz alguma besteira. Teu treino, né? Tá ruim, cara. Estagiário dando treino. E aí eu vou, acabo o treino. Tinha uma reunião na época, tinha uma palestra no profissional, que era a comissão do Paulo Souza. Tinha uma palestra no profissional do preparador físico. Aí eu ligo pro Fabiano, ele, não, tô aqui em cima na palestra, vem aqui. Cheguei na palestra, ele, você não vai embora sem falar comigo. Falei, deu ruim, tô de certo que deu ruim. Agora é real, segunda vez. E aí acaba a reunião, ele... E aí, Fabiano? Ele, não, desce lá, fica lá no módulo da base, daqui a pouco eu vou lá. Aí tô lá esperando ele, aquele nervosinho, eu falei, pô, deve acontecer alguma coisa. A expectativa, né? E aí o Fabiano me liga, o Fabiano é o cara que é muito direto, ele... Zé, vai pra sala do Luiz agora, Luiz Carlos, gerente.
Aí que eu falei, deu ruim, o coração acelerou, mão suando. Falei. É tipo aquele passa no RH, né? E aí... Mandar um abraço pro Luiz, tá? Luiz tá me devendo a vinda aqui, tá? Não vai fugir, Luiz Carlos. Eu sei que ele é envergonhado, é tímido, mas... Cara, você sabe que você tem um convite, tem porta aberta aqui. Ele vai vir. Vai vir. E aí eu sento na sala do Luiz, quase que me tremendo. Ele olha pra mim, calma aí, eu tô só esperando aqui o Fabiano. Eu lembro que eu fico uns 5 minutos na sala dele, ele sem falar comigo, que ele tava na ligação. O Luiz atende uma ligação, sai de uma ligação, vai pra outra. E aí ele olha pra mim e diz, tu sabe que abriu uma vaga aqui no Sub-7 do Flamengo, né? Falei, cara, sei. Ele, tem interesse na vaga? Ele, pô, tá brincando. E aí sai aquele nervosinho e fala, pô, tenho. Aí ele faz uma entrevista ali comigo, uns 15 minutos de conversa. Aí ele, cara, só preciso ver algumas situações com o RH, tudo direitinho e te comunico. Eu lembro que eu saio da sala dele, a sala dele é na frente do vestiário da comissão, eu entro no vestiário da comissão, eu sento e falo, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Não é possível que tá acontecendo isso. E em tão pouco tempo, né, cara, aconteceu. Aí no almoço seguinte ele me encontra e Zé, virei treinador. E aí eu continuo nessa época como treinador do 7, eu assumo como treinador do Sub-7, né, a primeira categoria do clube. E aí o pedido do Luiz foi, eu não quero que você saia do PDI, faça as duas funções, então eu continuo no PDI, eu também não queria sair, porque voltar para o 7 eu sairia do Ninho, que era onde eu queria estar, e aí eu continuo como treinador do PDI, agora de forma oficial, né, contratado, como treinador do Flamengo. Então eu fico como treinador do PDI, desse projeto, e treinador do 7. Então, cara, assim, foi questão de menos de um ano, eu passei por quase todas as áreas do clube, porque quando eu vou pro PDI eu trabalho muito na análise de desempenho também, né? Analisando vídeo, pegando vídeo de treino, vídeo de jogo. Explica pra gente também o que eu acho legal, né? Pra explicar um pouco pro pessoal o que é o PDI, né? O que é o formato, né? Digamos assim, para o pessoal saber um pouco mais. Então, o PDI ele é um projeto que o Flamengo criou agora há pouco tempo, que ele pega ali, vamos botar entre 8 a 10 jogadores com mais projeção de cada categoria a partir do Sub-15. Então, Sub-15, 16, 17 e 20. Ele pega ali os jogadores que o clube acredita mais, que tenham mais projeção para chegar ao profissional. E esses garotos, eles fazem uns trabalhos à parte, tanto da parte física quanto da parte técnica no campo. Técnica, tática. E então, assim, eles fazem, por exemplo, terça e quinta é o Sub-17. Na terça eles vão para academia fazer um trabalho à parte de alguma coisa que eles precisam melhorar, ou alguma coisa que eles já são bons, mas precisam dar um estímulo a mais. Potencializar, né? Potencializar um valor para o desenvolvimento individual do atleta. Isso. Entendi, perfeito. Que é capitaneado pelo Elinho, né? Agora hoje é o Hélio Flechauer, né? Mandar um abraço que vai estar aqui conosco também. Vai estar aqui conosco e vai poder explicar um pouco mais também desse processo, né? Só queria explicar, porque o pessoal tá escutando, às vezes escuta PDI, e aí a gente explicar um pouco, né, o que é e o processo. Isso, e aí eu ficava responsável pela parte do campo, né, desses meninos. Que também, às vezes, me assustava um pouco, né, porque eu tinha 21, hoje eu tenho 22, eu tinha 21 e, tava dando treino da minha... do Sub-20, né? Isso, e dava treino que eu montava, eu planejava, eu executava para os meninos que o clube acredita que tem mais projeção. Sim. Então eu olhava e falava, cara... E ao mesmo tempo era um aprendizado para você muito grande por conta do relacionamento ali, né? Do ambiente que você estava gerindo, porque eram atletas que teoricamente são potenciais do clube e ao mesmo tempo entendendo que ali tinha um profissional que praticamente com a mesma idade, mas que ao mesmo tempo tinha que estar ali sendo um cara que ia mediar toda essa informação para eles. Exato, né? E na verdade você vê também que o pessoal viu o seu potencial, acreditou no seu potencial, no seu desenvolvimento, né? Porque viu o seguinte, ele tem potencial para estar aqui, né? E a gente sabe muito bem da competência do Luiz e de todos, né, que integram o time da base, né? E até pelos resultados que a gente está tendo, né? Uma série de vitórias e outros prêmios também que o Flamengo vem, né, fazendo nos últimos anos, né? Então, cara, eles confiaram em você, viram potencial, viram que, esse daqui... né, uma pessoa que, além dessas pessoas que estão aqui em campo,
né, estão sendo formadas e estão sendo potencializadas. A pessoa que também está dando treino e está, né, prescrevendo esse treinamento também está sendo potencializada nesse momento. E sendo preparada, né? Exatamente. Para a oportunidade que veio logo a seguir, que era ser treinador da categoria Sub-7. Cara, eu lembro que na época eu até me perguntava assim, cara, será que eu fiz para estar aqui? Às vezes até, cara, foi tudo muito rápido, até para explicar para alguém de fora que ficou ali 6 meses sem me encontrar, para eu explicar que a mudança que aconteceu, né? Foi, cara. E muito, muito grato por essa época. Muita gente que me ajudou demais, assim. O Gilberto teve uma mudança no clube, o Gilberto vai para coordenador do Sub-20, deixa de ser o meu coordenador direto. Entra o Hélio, o Elinho, que é um cara ímpar também. E só tenho gratidão por todo mundo ali que me ajudou nesse processo até chegar onde eu tô hoje, que foi mais ou menos isso. Aí acaba o ano como treinador do Sub-7 também. E aí vira o ano, tem algumas mudanças, eu vou para a categoria Sub-8, que é a que eu tô hoje. Já subiu. Já subiu. E... Quanto tempo que você ficou no 7? Foi até o menos abril? De um ano, até né, Foi menos de um ano, Foi de abril até o final do ano, e aí a geração vai pro 8, com algumas mudanças eu acompanho a geração, né? Então são meninos que estão comigo já aí há quase 2 anos. E como que foi, por exemplo, essa diferença, né, em termos de lidar com, né, a gente tá falando do PDI, né, de treinamentos de atletas mais velhos, atletas, né? Exatamente, de 14 até 20 anos, e aí você chegar num Sub-7 ali, que são atletas, de 6, às vezes tem 5 anos, difícil, né, mas tem algum, geralmente? Tem. Tá iniciando ali, né? Tem. Atletas de 5 anos, como que é essa diferença, assim, como é que foi pra você? A diferença total, né, assim, o jeito de falar, o jeito de abordar, como fazer, né, tudo diferente. E aí... Mais uma vez eu me vejo numa situação de, cara, ou eu estudo, ou eu corro atrás para entender o que fazer, ou vai dar ruim, porque da mesma forma que ele me colocou lá ali de uma hora para outra, ele pode olhar e falar, não, tá tudo errado, não é esse caminho. E aí eu falei, cara, é oportunidade, eu preciso correr atrás, preciso entender da faixa etária, preciso entender o que fazer, como fazer. Liguei para um monte de gente, amigo meu que era treinador. Eu nunca tinha trabalhado com Sub-7, né? Eu tinha sido treinador de Sub-15 fora do clube. Tinha sido treinador de Sub-12, que eu pedi, que era uma vontade minha de ir para a iniciação, até por entender o mercado, né? Que seria mais fácil de entrar pela iniciação. Mas nunca com Sub-7 diretamente. Trabalhava no Bola no Chão, no projeto fora do clube. E foi, cara, estudo, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, sempre gostei muito de Mas lidar. É uma linguagem completamente diferente, totalmente, né? diferente, assim. Às vezes, dando treino pra criança, tem que ser quase que um palhaço ali, né? Pra brincar, pra chamar atenção, trazer o lúdico pra dentro de um ambiente que já é competitivo, né? Com 7 anos, infelizmente. Mas dá um jeito de trazer... de engajar aquele menino de 7 anos, que na verdade com 7 anos ele quer brincar, correr, bater no coleguinha, chutar e fazer gol. E a gente quer mostrar para ele que não é assim, que pode ser de uma outra maneira, que ele precisa ajudar também quando a bola não tá no pé dele, e trazer alguns conceitos que a gente acredita. Disciplina, né? Valores, né? Agregar ensinar valores, né? algumas coisas assim que ele tá no processo formativo dele, que isso aí. Né, vai ser introduzido ali naquele momento, né? E aí fui estudar muito, fui conversar, fui ler bastante, cara, de iniciação, de o que fazer, como fazer, as debater fases, né, pra sensíveis caramba. ali do aprendizado. As fases sensíveis do aprendizado. Que maneiro, cara. E junto a isso, trabalhando também com as categorias maiores. Então, foi uma vivência... Não vou negar que às vezes dava tilt. Tu ia dar treino assim... Não, calma, agora calma aí, deixa eu desligar essa chave aqui. Tá, e essa linguagem que eu tô usando aqui com o Sub-7 não vai dar para usar com o Sub-15, né? E Zé, eu vou fazer uma pergunta. O que hoje, por exemplo, nessa fase aí, você tá hoje no Sub-8, logicamente você recebe atletas de avaliação, né, nessa categoria. O que é determinante ali? Qual é o olhar específico assim para que de fato você identifique um atleta que possa ser inserido no clube? Vamos perguntar porque assim, por exemplo... É um atleta que não é forte, não tem velocidade, qual o viés, qual o pilar de fato que influencia mesmo para tomar decisão? O Rafa ali é muito bom, eu vou provar ele. Então vamos dar um cenário aqui, né? A gente tem as escolas Flamengo, né, que municiam também as categorias de base. Né, a gente tem vários atletas hoje no futsal, né, e que chegam através do futsal, caso do Vinícius, caso do Lázaro, né, e né, que estão na porta de entrada, assim, que digamos que
não é que seja mais fácil, mas é algo que é mais acessível, né? Porque tá ali se iniciando um novo ciclo, Perfeito. né? E às vezes ele vai criando vivência dentro do clube, né? Como que a gente pode orientar aos pais, né, desses meninos e a esses meninos também que estão nos escutando, né, e os pais, quais são as valências, o que deve ser trabalhado, né, e o que a gente tem que observar, né, nesse processo, assim? Bom, eu acho que o primordial, né, cara, para jogar futebol, que é a primeira coisa que sem dúvida a gente observa é a relação técnica, a relação dele com a bola, ainda mais nessa idade. E eu acho que deve ser assim, hoje a gente já tem um viés mais voltado para o lado físico, de olhar o menino que é mais alto, o menino que é mais forte, mas não é uma linha que eu acredito. Determinante. Não é uma linha determinante. Até pela idade também, né? Vai chegar um menino que, pô, tu vê o pai com porte físico maior, uma biotipia boa, a mãe é uma biotipia boa e o menino ainda é bom de bola, é claro que isso ajuda. Mas acho que a primeira coisa que a gente olha é a relação dele, relação técnica, a relação dele com a bola, a relação dele com o jogo. E aí eu acho que tem alguns outros fatores secundários nisso tudo que a gente acaba olhando, que é a biotipia dele, biotipia física, né, de projeção de crescimento, de projeção de maturação. É um menino que está dentro da faixa dele de maturação, é um menino mais maturado. Perfeito. É um menino que tá igual da idade. Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante ali na hora de fazer a avaliação. Não posso esquecer de falar de comportamentos externos, assim, de como o menino se comporta, de como o menino é educado, de respeito, E o comportamento da família também entra nisso? O comportamento da família entra demais, assim. A gente já recebeu meninos lá, assim, parece que não, mas o menino com 8, ele às vezes já passou por 1, 2, 3 clubes com 8 anos de idade. Já é um mini profissional, né? Às vezes. É um grande problema que a gente tem, mas assim, a gente já conhece às vezes a família, já conhece a família de fora. E sem dúvida é um determinante para a avaliação desse menino. Porque a família ela é o ponto principal, né, cara, do desenvolvimento desse menino. E se é uma família que não apresenta uma postura adequada, que não apresenta um comportamento que a gente acredita ser o ideal para um ambiente de formação, que é uma família que dá problema, uma família que briga, uma família que a gente já aconteceu desagregadora, né? Que já aconteceu uma vez de chegar um menino que, para fazer a avaliação com a gente sabia que tinha saído do outro clube porque a mãe tinha brigado com o treinador. Então, pô, com 8 anos. E o pior é o seguinte, é que o pessoal acha que, né, as pessoas não se falam, que os profissionais não se relacionam, né? Tudo isso daí é conversado, né? Todo mundo do mercado se conhece, né? Então, né, né, a gente tem que deixar claro aí para os pais que, né, tudo isso vai ser levado em conta. Assim como, por exemplo, em qualquer entrevista de trabalho, vão ver seu currículo, vão checar, às vezes, né, suas referências. No clube é a mesma coisa, né? Com certeza. E a gente, sem dúvidas, olha para a família. É óbvio que, pô, vai chegar um menino lá com uma... A gente não vai mentir, vai chegar um menino com uma relação... Te olha e fala, cara, esse aqui é um talento. E olhando para ele, você vê que é um talento. Ah, mas a família é problemática. Tá, vamos trazer a família... Vamos trabalhar com ela e mostrar o que precisa ser feito. E a gente tem, ano passado e esse ano, a gente teve um acompanhamento bem legal com as famílias lá também, com a ajuda da Rafaela, psicóloga, do Edson, que são 2 pessoas que acreditam muito nessa relação com a família também. E eu também acredito bastante. E aí a gente conseguiu fazer reuniões com as famílias dos atletas mensais, Trazer eles para dentro do processo, né? Para dentro poder, do clube. Passar um pouco para eles o que de fato é feito para o desenvolvimento individual, para o desenvolvimento coletivo, para eles entenderem de fato como é que é feita a formação, né? A formação global dos atletas. E eles também, né? Eles também terem acesso a essa informação, porque é importante, né? Para o desenvolvimento do atleta, até porque o atleta fica o quê? 2h30 no clube e praticamente o resto do dia, né? Ou na escola, ou com suas famílias, e que também deve ser um ambiente de informação, de conteúdo, para que esse atleta possa estar se transformando, né? Com certeza. E eu brinco até lá com os caras, assim, porque a gente fala que o treinador ele precisa ter uma boa gestão de grupo, uma boa gestão de elenco. E a gestão de grupo com meninos de 7, 8 anos, na verdade ela não é tão complicada, porque os meninos... A gente brinca, pô, fez uma besteira ali, brigou, a gente vai conversar com ele, tá resolvido e vamos embora. Eu acho que a grande dificuldade da gestão de grupo, e aí é a competência do treinador de iniciação, de base,
eu acho que também é a gestão dos pais, a gestão dos processos externos, de como a família entende o treinamento, de como a família está entendendo as mudanças que você faz, as escolhas que você faz. E eu acho que essa relação com os pais ela é fundamental nesse ponto, porque a gente precisa conseguir explicar para o pai os nossos motivos, a gente precisa explicar para ele o porquê a gente faz o que a gente faz. É óbvio que tem algumas coisas que não precisam ser explicadas, mas tem muita coisa que vale a pena a gente explicar para o pai, porque muitas vezes a gente está lidando com o maior bem, né? Com o bem mais precioso daquele pai, daquela mãe. E aí ela vê o filho dela não entrando num jogo, jogando um jogo e perdendo. Ela está com a melhor das intenções ali, fazendo o que ela está fazendo, só que ela não sabe o que fazer. Porque às vezes, por exemplo, até essa questão de sobrecarga de treinamento, Perfeito. né? Muitas vezes vem exatamente disso, né? Da falta de conhecimento dos pais e às vezes, cara, não é por mal, é que nem você tá falando, né? É falta realmente de ter um conhecimento e para isso que a gente está trazendo esse podcast, né? E profissionais do clube aqui, para que a gente possa embasar essas pessoas e ver o seguinte, ó, o clube ele tem todo um processo formativo para os atletas, né, para os meninos, para as meninas. Então, a gente tem que acreditar nesse processo, tem que mostrar para eles, tem que conscientizar e eles aprenderem o seguinte, que eles são um papel preponderante para o sucesso dos filhos deles. Né? A gente, né, tem casos, né, e já viu casos de vídeos, né, de pais às vezes invadindo, né, campo em questão de partidas de futsal, né, de crianças de 7 anos, de 8, num comportamento assim que... O que acha que vai ser reproduzido, né? O filho vai reproduzir depois. É esse tipo de comportamento, né? E a gente vê muitas vezes assim, o pai, mas não sei por que meu filho tá brigando no treino. Aí tu vai no jogo. Aí tá a mãe xingando o árbitro, xingando o treinador adversário. Já vi, cara, assim, já presenciei algumas situações na iniciação que me olhava assim e falava, cara, não é possível que eu tô vivendo isso. Assim, de pais adversários vaiando meninos de 7, 8 anos. Fala, cara, não é possível que tenha alguma pessoa do outro lado vaiando uma criança de 7, 8 anos. E aí você pensa assim, você fala assim, cara, será que essa pessoa ela não se coloca no lugar desse menino de 7 anos? Né? Que tá ali, imagina, num ginásio lotado, tá? Às vezes tá jogando contra o Flamengo, que é uma equipe muito superior, né? Com toda a pressão. Será que a gente não tá pensando nisso? Né? E ao contrário também... Né? Porque o bem-estar deles deve vir em primeiro lugar. Né? E tá cada vez mais cedo, né? Assim, quando eu joguei não tinha sub-7, não tinha sub-8. Eu começava a jogar no sub-9, assim, de forma oficial mesmo. Era um sub-9, um sub-10. No campo, a primeira categoria era um sub-11. Hoje os meninos jogam campo com 7 anos de idade. E antes, né, a gente considerava, digamos assim, quando poderia ser federado ali, que era a partir dos 14, 13 anos, assim... Né? Hoje não, né? Hoje a gente já vê assim, meninos de 10, 11, até de 9 com contrato de patrocínio, de formação e com empresário. Assim, né? Gente, eu falo muito assim, porque antigamente o menino começava a jogar campo aos 13, aos 14, aos 12. E a expectativa já era muito alta da família. Hoje o menino começa a jogar campo com 7, com 8... Ele é mais novo, só que a expectativa da família ainda é a mesma. Então ele olha para aquele menino como se fosse a salvação, às vezes, de uma questão social da família. Ou, às vezes, nem é uma solução, mas ele já olha para aquele menino vestindo uma camisa do Flamengo, num jogo oficial, num Flamengo e Fluminense. Como um jogador pronto, né? Como um jogador. Como se fosse um mini adulto que está ali vestindo a camisa do Flamengo e daqui 2, 3 meses ele vai estar jogando profissional. Só que, na verdade, é um processo para um menino de 8 anos, aí pelo menos uns... Vamos botar aí 10 anos, se ele chegar no profissional aos 18, que é uma coisa que é difícil. É um processo de 10 anos. Então... Com muito obstáculo, né? Muita coisa pela frente, né? E aí a gente tenta conscientizar os pais, cara, disso. De assim, cara, falta muito tempo. E os pais vêm conversar. Não, mas pô, eu quero um personal pra ele. Cara, pra que personal? Tá tudo tranquilo, teu filho tá bem. Ele não precisa... mas ele tem que ganhar força. Não, calma, não é a idade dele ganhar força. Ele não tem capacidade para ganhar força com 8 anos. Biologicamente, ele não vai ganhar força aos 8 anos. E é isso, né? A gente estava aqui conversando com o Vini, né? Com o Vinícius. O Gabriel também falou um pouquinho sobre isso também. O Gabriel também falou sobre isso, né? Sobre a preparação, né? Que às vezes as pessoas elas querem queimar etapas e é isso que eu acho que o clube, né? E os profissionais eles fazem no acompanhamento com os pais de conscientizar. Não,
Não é a idade. É a partir dessa idade. Nessa idade aqui ele tem que estar fazendo outras atividades, sendo criança, né? Sendo inserido em outros ambientes, né? Porque o Vini até contou um papo aqui, né? Que ele foi estagiar também no futsal, né? Ele entrou sendo estagiário do futsal. E um pai falou exatamente o que você falou agora. Ó, eu quero... Como é que eu potencializo o treinamento do meu filho? Eu quero que ele ganhe força. Ele, deixa ele subir uma árvore, né? Aí... Deixa ele brincar, vai jogar bola, isso, vai brincar de pique alto. Não, cara, hoje é um problema muito grande, assim, porque os meninos ali de 7, 8 anos estão começando, eles não têm mais esse ambiente informal, né? Que era o ambiente ali, a gente chamava de futebol de rua. E isso hoje ele foi reduzido de uma forma muito grande. E para piorar isso, hoje os meninos eles de 7, 8 anos eles só jogam futebol e só de maneira formal. Então é sempre um compromisso. Então, ou é um compromisso com o clube, ou é um compromisso com o personal, ou é com o clube, com um time que ele joga por fora. Então, não é a diversão, não né? Assim, e às vezes mas ele vai porque ele quer. É óbvio que ele quer, mas já apresentou uma outra coisa para ele? Já trouxe alguma outra coisa para ele fazer? Já levou ele no shopping no domingo? Em vez de levar ele para jogar, ele já jogou sábado pelo Flamengo. Em vez de levar ele no sábado... Treinou a semana inteira. Treinou a semana inteira. Em vez de levar ele no sábado à tarde para jogar um outro jogo oficial com árbitro, com resultado, com pressão de torcida, cara, leva ele no shopping, leva ele numa brinquedoteca, leva ele para brincar, para ser criança um pouco, sabe? Sem essa formalidade. Tem até um exemplo engraçado. A gente, com essa proximidade da família, a gente fica muito próximo dos meninos também. E aí, eu lembro, a gente tinha treinado, assim, 3 vezes na semana, jogado no sábado. E aí eu fui dar o treino de segunda à noite e assim, como a gente conhece muitos meninos, tem essa relação muito próxima com eles, tinha um menino que sempre que ele perdia a bola, ele tinha a reação pós-perda, né? Pô, queria recuperar. E aí ele perde uma bola, abaixa a cabeça, perde a segunda, abaixa a cabeça. Falei, cara, tem alguma coisa errada com ele. Falei, o que tá acontecendo, cara? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Falei, não, aconteceu alguma coisa, eu te conheço, não é assim? Aí depois, pô, tô com uma dor na perna. Mas tá com dor na perna? O que houve? Jogou alguma coisa ontem? Aí ele, joguei, tio. Ele jogou quantos jogos? 5. Falei, tá, vem cá. Aí levei ele no fisioterapeuta, né? A gente tem uma estrutura lá, levei ele no fisioterapeuta, acabei o treino e a gente chama a mãe pra conversar. E a gente descobre que não foram 5 jogos, foram 8. Nossa senhora. E ele jogou um campeonato no domingo de 8 da manhã às 10 da noite. Nossa. E a final foi às 10 da noite, ele foi até a final, ele jogando todos os jogos. Aí a gente foi entender, né, com essa relação mais próxima dos pais, foi entender que ele saiu do local da competição às 10, chegou em casa às 11h30, foi dormir 2 da manhã, no dia seguinte acordou às 6 para ir para a aula, saiu da aula, a mãe não tinha com quem deixar, foi para o trabalho com ela e chegou às 6 horas para treinar comigo. Cara, esse menino foi criança em que momento? De domingo de manhã até segunda à noite. E nenhuma vez ele foi criança, ele brincou, ele estava livre para fazer o que ele quisesse. E acaba a gente vendo cada vez mais meninos mais novos tendo lesão muscular, tendo lesão de tendão. Lesões graves, né? Lesões graves. Na verdade, que não deveriam ter nessa... E mais do que isso, né? Lesões que a gente sabe que podem não aparecer agora, mas que no futuro podem vir a surgir alguma lesão decorrente dessa sobrecarga ainda muito novo, que isso com certeza pode aparecer. E aí a gente conversa com a mãe não, eu sei, eu tô errado, a gente já tinha conversado, me desculpa, eu não vou mais fazer isso. Hoje ela não faz mais, hoje a mãe tá muito próxima da gente, o menino tá com a gente até hoje, tá bem, não tá mais machucado. E a mãe assume isso e muito próxima, nunca mais levou ele para jogar nenhum tipo de jogo por fora. Maneiro, bacana. Que bom, né, cara? Eu acho que demonstra o conscientização, aprendizado, né? Conscientização e acompanhamento do clube, né? Porque é exatamente esse papel, né? Você tá ali, né? E também conscientizando não só o jogador, né? Como também os pais, né? Exatamente. Cara, isso é sensacional, né? E é difícil, né, tu conscientizar um menino de 8 anos, né? Porque o menino o pai ofereceu ele pra jogar um jogo ali, cara, é tudo que ele quer fazer. Um menino de 8 anos, ele quer jogar bola. Tem chance de eu jogar mais um jogo aqui, vai ficar o dia inteiro jogando. Vou jogar, ele quer jogar. E pra ele, na verdade, ele não tem a consciência do... o dia seguinte eu não vou estar performando da maneira que eu performo, né? Ele não vai ter essa consciência, né? Só a partir de algumas outras idades que ele vai ver o seguinte,
se eu não descansar direito, se eu não me recuperar direito, eu não vou conseguir né, ter todo o meu potencial amanhã, né? E ele vai aprender na prática e às vezes de uma maneira danosa. Pior, né? Pior, né? Pior, exatamente. Mas eu acredito muito nessa relação com a família. Assim, a gente teve alguns resultados muito positivos dessa relação com a família, deles entendendo o processo, entendendo os porquês da gente estar fazendo o que a gente faz. Por exemplo, lá no ano passado, no Sub-7, a gente tinha... A camisa 10 do Flamengo é muito pesada, né? E aí eu não acredito que um menino de 7, 8 anos já possa ser o camisa 10 do Flamengo. E ser rotulado como camisa 10 do Flamengo desde muito cedo. E a gente rodava. Eu rodava a camisa 10 todo jogo. Então todos os meus atletas... Mas você via uma diferença, por exemplo, no atleta que às vezes ele tá tendo um rendimento tal, a camisa 10 pesa ali pra ele. Com certeza. Eu acho que pesa, quando a gente tá falando de categoria sub-20, sub-17, né? Imagina no sub-7, no sub-8, cara. Tem meninos ali que, quando bota a faixa de capitão, o menino joga o jogo inteiro tombado, assim, né? Sim, com a faixa pesando. Mas, assim, totalmente normal. E até por isso a gente faz isso, né? De rodar com todo mundo, até pra entender quem se sai melhor, quem não liga, quem realmente... E vários exemplos de meninos que quando estão com a 10 ou estão com a faixa, eles apresentam um desempenho totalmente diferente do que eles apresentam sem isso. E aí também de atacar esse menino, de entender os porquês, mostrar para ele que não é isso tudo, sabe? E como que Zé, como é que é a apresentação, por exemplo, né, digamos assim, do conceito do jogo? Eu sei que era uma parte bem lúdica, né? E também essa questão de posicionamento e posição. Porque às vezes, né, os pais ou o garoto, ele já chega com uma ideia fixa na cabeça dele que eu jogo em tal posição, né? E aquilo não muda, né? Eu brinco muito com eles ali que na verdade o 7 e 8 a gente não tem posição, não pode ter posição. E a gente recebe vários meninos, eu recebia, né, no 7, agora no 8 também, com 7 anos, não, mas eu sou ala esquerda, eu sou lateral esquerdo. Tá, mas se eu te botar pra... Não, mas aí bota ele em uma posição, não, mas é porque eu sou ala esquerda. Não, mas cara, vamos lá, tem 7 anos, tu não é nada ainda. Tu tá começando, cara, você precisa vivenciar, jogar pelo lado esquerdo, jogar pelo lado direito, jogar por dentro. E a gente busca trazer. Os meninos entendem super bem. Super bem. Agora, quando você vai conversar lá com fora, os pais... Pô, mas tá vendo? Ele jogou mal porque ele era zagueiro e tu botou ele de atacante. Não, tá, calma. Ele jogou mal agora, mas a gente não quer que ele jogue bem agora. A gente quer que ele jogue bem quando ele tiver com 18, 19, 20, já jogando lá no profissional do Flamengo. E aí, esse processo com os pais é mais difícil, mas muito positivo também. É um retorno que eles entendem. Hoje, eu tô com o mesmo grupo, né, de meninos e de pais, com algumas mudanças, né? Há quase 2 anos. Hoje tem um respaldo total dos pais de fazer o que eu quiser, assim, por eles estarem próximos do processo. Óbvio, algum problema ou outro a gente sempre vai ter, mas a grande maioria a gente conseguiu conscientizar do processo, de entender os porquês. Isso é importante também, porque eles vão se acostumando também com o que vai acontecer no futuro, né? Porque as situações elas vão se repetindo, né, nas categorias, lógico que vão tendo mais, às vezes... especificidade, né? Ele tem que se preocupar mais com realmente com aquela posição, ou eles também vão criando, né? Vão tirando algumas expectativas da cabeça, né? É uma construção, né, Zé? Uma construção para chegar no momento certo de especializar naquela posição, né? Que ele vai ter muitas vivências que vai ser de fundamental importância para, de repente, uma posição de fato que ele vai ter na frente, né? Com certeza. E tem muito, assim, dos pais... mas, pô, botou ele de atacante, mas ele chorou. Tá bom, deixa ele chorar. Tá tudo bem, uma criança de 7, 8 anos, ela chora. Vai aprender a se frustrar, né? Os pais tentam blindar muito essa frustração dos meninos, mas caramba, ele tá frustrado, ele foi pra casa... Tá, conversa com ele, entende os porquês, entende o porquê que ele tá frustrado com aquilo. Se realmente você precisa se frustrar tanto com uma coisa que aconteceu. E aprender, cara, desde pequeno a lidar com a frustração, a lidar com resolver. Ver que, de repente, nem todo dia ele vai ter a performance que ele quer, né? E é importante também, né, o pai entender isso e, ao mesmo tempo, mudar o cenário para dar o melhor feedback. Porque ele se frustrou naquele momento ali. Ele tá triste, pô. Quem é que gosta? Ninguém gosta de ficar triste. Pô, perdi um jogo, errei um gol, não sei o que e tal. E aí, quando ele sai dali do clube e vai para casa, é muito importante o pai e a mãe mudar esse cenário. Com certeza. De entender que sim, ele teve um momento ali de frustração, que isso faz parte do processo, mas que o pai e a mãe não potencializem mais ainda a frustração.
que mude o cenário. A gente de faz uma forma, uma, né, mais positiva. A gente faz uma brincadeira mesmo com os pais, assim, fala, cara, olha só, quando eles forem reclamar do treinador para vocês podem concordar muito com o que eles estão falando. A Rafa fala muito isso, vocês podem ter certeza de que ele tá certo, que o treinador tá totalmente errado. Mas tu não pode nunca falar isso para ele. Porque aí ele vai perder toda a credibilidade com o treinador, ele não vai acreditar mais no que o Zé fala. E aí já era, aí o processo está todo comprometido. Então, cara, discordou, concorda para ele e vem discordar para mim. Que aí eu vou te falar os meus motivos, vou te falar os porquês de eu ter feito o que eu fiz, mas para ele, dá o mesmo discurso que eu dei. Porque quando esse discurso, treinador e família, tá alinhado, aí o menino, aí ele tem um direcionamento, ele não tem um conflito de interesse, de pô, eu vou fazer o que o meu pai tá mandando ou o que o treinador tá mandando. Exatamente. Quando o discurso tá alinhado, para mim é o caminho ideal ali pro menino evoluir, sabe? Porque ele vai acreditar no que o treinador fala, a relação dele com o treinador melhora, porque ele tem esse respaldo em casa de, cara, é realmente esse cara que tá falando uma coisa que é muito positiva. E às vezes determinados comportamentos que a gente treina, que eu particularmente gosto de um jogo de correr risco, e principalmente nas categorias menores, eu acho que eles precisam estar jogando em relação com a bola, tomar decisão o tempo inteiro e não só se livrar da bola, de dar um jeito de... A gente vê muito nas categorias menores a busca pelo resultado, e muitas vezes a busca pelo resultado é soltar a bola no pé de um menino de 7, 8 anos, chuta muito forte, ele vai chutar pro gol, é gol, tá perfeito, resultado, ganharam. Mas será que é isso realmente que a gente quer para o processo de formação? Será que é só dar a bola no menino que chuta mais forte e ele fazer o gol? Será que não dá para eles resolverem os problemas do jogo de uma outra forma? Então eu acredito que eles precisam resolver os problemas do jogo o tempo inteiro. Eles precisam tomar decisão, eles precisam estar ali e vivenciar uma situação de driblar dentro da área, porque a gente quer formar um jogador para jogar no Flamengo. E, cara, para jogar no Flamengo, no Maracanã lotado, não é qualquer um. Ele precisa ter muita coragem. Não vai ser dando um chute, por exemplo... É porque a gente sabe que numa categoria menor, né? A gente tá falando, às vezes, de um goleiro que não tem tanta estatura. A gente tá falando de um gol, né? Que, às vezes, é grande pra categoria, né? E, realmente, essas bolas aéreas, às vezes, vão lá e fazem isso. Mas, no profissional, não vai ser assim. No a partir do sub-15, né? Do sub-13, a gente já não vê tanto isso acontecendo e o processo formativo, na verdade, é para você aproveitar esses atletas nas categorias superiores, não é isso? Então, para isso, eles têm que, né... E vivenciar o erro, né, cara? Assim, porque, às vezes, é um jogo que eles erram muito pouco, porque jogar a bola para o menino estar mais forte, estar para frente, eles vão errar muito pouco. Raramente o menino vai conseguir errar. E eles precisam vivenciar o erro, eles precisam vivenciar aquele momento de tentar um drible, errar e entregar um gol. Mas ele vai chorar, vai se frustrar. Tá, vamos lidar com a frustração dele. Ele entendeu os porquês dele ter errado aquilo. E aí entra já com os conceitos que a gente já aborda com os meninos de hoje, de 7, 8 anos. Eles já recebem informações e executam conceitos que são espelhados no futebol profissional. De tirar a bola da pressão, de reação pós-perda, de oferecer linha de passe, de se desmarcar. E o menino com 7, 8 anos, ele consegue fazer isso. Agora, se a gente der a bola no menino, ele só ficar chutando para frente, ele não vai executar isso. Sim. A gente precisa oferecer ele um ambiente que ele vá errar, que ele vá acertar, mas que ele vá conseguir pegar uma bola onde ele está pressionado, tirar a bola da pressão e você chamar a atenção dele de que isso é positivo, porque isso ele vai usar no futebol profissional. Isso ele vai usar no processo de formação dele. E ele vai precisar driblar nesse momento de dificuldade, e é difícil para os pais entenderem isso. Cara, mas tira a bola dali, a gente vai entregar o gol. Não, calma, deixa entregar o gol, cara. E assim, no Flamengo a gente normalmente tem os melhores jogadores. Hoje, o tamanho do Flamengo. E, cara, deixa ele errar, deixa a gente tomar um gol. Ele precisa vivenciar Vamos ver isso. A reação, né, da equipe, né? Vamos ver óbvio que a eles... gente não quer tomar o gol, é óbvio que a gente não entra para um jogo ali competitivo, a gente não quer tomar gol, a gente não quer perder. Mas, cara, eu quero... minha prioridade, e eu gosto muito, o Cortella tem uma... Depois que eu ouvi ele falando isso, eu falo sempre. Prioridade não tem S. E a tua prioridade, ela precisa ser a formação. Tu não pode ter duas prioridades. Então, cara... A prioridade é formar esses meninos de futebol profissional. A gente quer ganhar? Quer, óbvio que quer ganhar. A gente quer vivenciar. O ganhar também é muito importante para esses meninos desde cedo. Mas a prioridade precisa ser oferecer um ambiente que eles vão tomar decisão, que eles vão errar, que eles vão acertar, que eles vão se frustrar, porque esse ambiente que vai formar ele para o futuro. Então essa precisa ser a prioridade. Eu não posso ter duas prioridades. A minha prioridade é essa. Aí eu vou querer ganhar, vou dar um jeito de ter uma estratégia para ganhar um jogo, mas da forma que eu acredito, sempre
com o atleta ali no centro do processo. Com ele tem que tomar a decisão, ele precisa se expor, ele precisa vivenciar aquilo. Eu jamais vou chegar para um atleta de 8 anos e falar, olha só, tu tem que pegar a bola aqui, tocar aqui, para esse colega tocar aqui, e a gente chegar ali e fazer o gol. Talvez se eu fizesse isso, eu me aproximaria mais do resultado, porque eu conhecendo o jogo, eu já sei os caminhos para chegar pro gol, chegar mais perto do gol. Mas ele também precisa descobrir esse caminho com 8 anos. Ele autonomia, precisa, né? Ele precisa ter autonomia. Liberdade, né, para ele, para a tomada de decisão. Porque isso vai fazer toda, digamos assim, toda a diferença lá na frente, né? Perfeito. Isso. E trazer isso para eles eu acho que é muito importante. E hoje o resultado que eu tenho nesse trabalho, deve ter 1 ano e meio de trabalho, cara, é muito legal, porque eu sempre dou muita liberdade, eu acredito nessa autonomia deles de falar, de explicar. Eu vou explicar uma atividade e eles têm que explicar. Eu explico para ele explicar primeiro para os outros. Vou explicar um conceito novo, eu peço para eles explicarem. Então, às vezes é até complicado, porque às vezes a gente está com pouco tempo pro jogo, né? Tem 15 minutos, 10 minutos ali para dar uma preleção e todo mundo quer falar, porque eu que criei esse comportamento deles, né? Que eles precisam ser autônomos, eles precisam falar, eles precisam questionar, e aí todo mundo quer falar e tu fala, calma aí, não, agora só eu falo, não, tio, mas eu quero falar também, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, o resultado desse processo de dar autonomia para esses meninos, eu acho que a gente vai ter uma geração no futuro de meninos que entendem muito mais o jogo. De meninos que são muito mais críticos, são muito mais questionadores, de meninos que são agentes principais desse processo. E não Entende só o processo, né? repetidores de, tu pega a bola, toca ali. Executadores. Ele não vai só executar, não vai ser um boneco do treinador, mas ele vai entender o porquê dele estar fazendo aquilo, entender, desde cedo ele vai entender os motivos. Pô, por que eu quero que tu dê uma linha de passe? Quero que tu dê uma linha de passe para tu ajudar o teu colega e o teu time não tomar o gol. Esse é o motivo. Então, como que você vai fazer isso? Não sei, descobre. Mas você precisa dar uma linha de passe e ajudar o teu colega. Se tu não ajudar o teu colega, ele vai perder a bola e o teu time vai tomar o gol. É isso que você quer? Não, não é. Então ele vai ter que dar um jeito de dar uma linha de passe e ajudar o colega dele. Então os meninos cada vez mais estão entendendo isso. E a resposta deles é muito legal, cara. Assim, meninos que vêm de uma realidade social assim, que diferente, é complicada. Vezes, né? Sim, muitas complexa, vezes meninos, né? A realidade complexa. E meninos que têm pouco acesso à escola, que desde cedo estão treinando, jogando muito. Mas meninos que conseguem se expressar, conseguem falar. Às vezes vem de muito longe também, né? De outros estados, isso. De outras regiões, né? E, né? De outros bairros também afastados, né? Tem tudo isso também, que às vezes é uma mudança de cultura, né? E a gente sabe que quando se tratando de Flamengo, né? A gente vai estar falando de atletas que vêm, né? De todos os lugares do Brasil, né? Então imagina, né? Um atleta ali de 6, 7 anos já com essa mudança, com tudo isso... Às vezes ele fica, né, muito assoberbado, até para a família também, né? E cabe a gente entender também o contexto desse menino, né, cara? Porque às vezes o menino que vem de fora, ele não vai conseguir desempenhar o que a gente espera dele com precisa de uma 7, adaptação, 8, 9, 10 anos. Ele precisa desse tempo de adaptação. Ele não vai desempenhar, ele não vai oferecer uma performance que vai te trazer um resultado. Mas, assim, acho que a gente precisa ter convicção na escolha. Se ele tá ali é porque alguma coisa ele mostrou. E confiar nesse processo dele de evolução também. Perfeito, Zé. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? A gente já vai para os nossos quadros aqui, mas antes queria te perguntar, né? Na verdade, falar para você o seguinte, né? Se você pudesse dar um conselho, né, para os nossos professores, para os profissionais hoje que estão, né, nas escolas Flamengo, que hoje estão inseridos, por exemplo, com categorias, né? Porque hoje a gente recebe já meninos e meninas a partir de 4 anos, né, até os 22, 23 anos ali. Então, né, o professor, ele às vezes vai lidar com, exatamente como você lida hoje, com diferentes públicos, né, e aí linguagens diferentes. Então, qual seria o seu conselho, assim, para esse professor que quer se capacitar, que quer aprender, né, e que quer estar inserido, né, nesse processo, né, de se tornar, né, um professor, também um treinador? Dar conselho é difícil, né? Mas eu acho que o principal é estudar muito, cara. Tem muita gente falando sobre processo de formação, tem muita coisa escrita, tem muita literatura já disseminada nessa área. Muitas linhas que acreditam em coisas, às vezes, opostas, mas que são linhas de pensamento. Então, estudar todas as linhas, entender tudo e daí tirar a sua própria conclusão, a sua própria linha de trabalho, no que você acredita. E estudar bastante, cara, tudo isso. Sem dúvidas, dar liberdade para os meninos. Às vezes as crianças trazem algumas coisas para a gente que a gente não acredita. Que às vezes e com certeza isso, elas conhecem muito mais o jogo
da idade delas do que a gente. Então elas às vezes conseguem resolver problemas dentro do jogo que a gente não pensa, porque não tem no livro, porque não tem... A gente, pensando no futebol profissional, a gente não resolve esse problema, e a criança, às vezes, ela tendo autonomia, ela vai conseguir resolver esses problemas melhor, às vezes, do que a gente que estuda, se capacita. Então, dá autonomia, dá liberdade para essas crianças, para mim é um ponto fundamental. E, cara, trazer ao máximo de informação para as crianças. É uma fase... Assim, a gente fala muito de... mas, pô, criança tem que só brincar, criança não entende nada que tu fala. Mentira, a criança entende tudo que você fala com ela, tudo. A criança... Absorve tudo. Ela absorve tudo. Então, se desde cedo eu posso dar uma informação positiva, é óbvio, eu não vou virar ali aquele treinador que vai ficar gritando, dando informação o tempo inteiro, mas, cara, dá para você trazer a informação, os conceitos do jogo de uma forma lúdica, de uma forma apropriada para a idade, e dar muita informação para essas crianças. Óbvio, respeitando a faixa etária, respeitando o que ela pode ou não fazer, o que ela pode ou não te devolver desse aprendizado, entendendo isso. Mas muita informação para as crianças eu tenho visto na prática que é muito positivo. E eu imagino o Leonardo receber um atleta de 14 anos já entendendo. É um facilitador, né? É um facilitador para o processo, que já vivenciou, que já conhece as informações, já conhece os conceitos do jogo. É óbvio, vai ter muita coisa para aprender mais à frente. Mas se desde cedo ela pode estar nesse ambiente aprendendo, principalmente os conceitos individuais, tá? Assim, do que ele faz com a bola, o que ele faz sem a bola, o que ele faz quando ele está pressionado, o que ele faz quando ele não está pressionado. E relação individual, porque a relação coletiva ainda para a criança era muito complicada, né? O processo cognitivo. Mas entender esses caminhos da criança, o que ela pode ou não aprender, com quantas crianças ela consegue se relacionar, eu acho que para mim é o ponto chave aí para a gente mudar essa iniciação. Perfeito. Entendeu, Rafa? Entendi. Por que da ascensão meteórica? Exatamente. Né? Ele acabou de dar uma aula aqui, né, em 2 minutos pra gente, em 3 minutos, e aí queria te convidar também, porque o Léo, né, e a gente da Escola Flamengo, a gente tem, né, uma vasta, digamos assim, gama de professores na nossa rede, né? Tem professores de todos os lugares do Brasil, de todas as nossas unidades, e a gente tem o nosso processo de educação continuada, né, nas escolas Flamengo, em que a gente leva, né, todo mês, né, um profissional do clube com conteúdo, né, com conteúdo para capacitar os nossos professores, os nossos franqueados, para que a gente possa, assim, né, sempre entregar o melhor, né, no dia a dia para os nossos alunos. Então, gostaria de te convidar, tá, Zé Rodrigo, lá para a gente sentar um pouco, né, mostrar para os professores o que pode ser passado, ainda mais nessa idade, ainda por mais exemplo, nessa idade. né, de iniciação, cara, que isso é muito importante e é realmente aquilo que a gente está falando, né, da iniciação ao esporte, né, de você dar as boas-vindas a essas crianças, né, ao mundo do futebol, né, ao mundo do esporte. Então, eu queria te convidar, né, já para a gente contar com você na nossa educação continuada da Escola Escola Flamengo. Só falar o dia e a hora. Marcaremos a data e vai ser um prazer falar um pouquinho sobre essa formação. Só o último ponto. Essa coisa de dar as boas-vindas para a criança ao esporte é o ponto fundamental. Ele precisa gostar de estar ali. Que a gente vê muita criança hoje com 10, 11 anos de saco cheio de jogar bola. E isso me dói muito, cara. Os meninos que chegam ali no profissional com 18 anos e eles já não aguentam mais jogar bola, cara. Com 18, calma aí. Tu tem mais 20 anos de carreira, mais 15 anos de carreira e tu não aguenta mais jogar bola com 18. Então acho que passa muito... Às vezes nem começou, né? Nem começou a carreira profissional em si, ainda nem começou e já tá com essa e a gente exaustão, né? Trazer isso lá para baixo, cara, eles precisam gostar de estar ali, eles precisam amar estar ali, estar dentro do jogo, eles precisam gostar do jogo, eles precisam gostar de consumir o jogo, eles precisam gostar de estar ali. Isso é o principal. O teu treino precisa trazer coisas que agradem ele de estar ali para ele não encher o saco, ainda mais hoje com um mundo que entrega prazeres muito mais fáceis para ele do que o futebol, né? Então ele precisa gostar de estar ali, ele precisa gostar do teu treino, ele precisa amar o teu treino, senão não vai dar certo. Perfeito, Zé. Ó, a gente vai entrar aqui naquele momento dos nossos quadros, tá? Então o nosso primeiro quadro ele é chamado de bate-pronto. São perguntas hoje não vai ter os 43, né? Não. Eu acho que não, né? Acho que não. Tá? Porque ele passou um tempo lá no 20, mas já acho que foi em um outro momento. Exatamente. Então, né? Então vamos lá. É o bate-pronto. Então aqui eu vou fazer algumas perguntas e aí de bate-pronto você vai nos responder.
Beleza? Fechado. Então, ó, perguntas simples, tá? Nem sempre tão fáceis, mas simples, né? Papo. Então vamos lá. Um ídolo no esporte e na vida. Um ídolo. Porque ídolo é difícil, tem treinador e tem jogador, né? Então pode dar os dois. Vai lá. Um ídolo enquanto treinador, Fernando Diniz, por tudo que ele é, ser rápido. Um ídolo enquanto jogador, cara, hoje, mesmo muito novo, Vinícius Júnior. Gostei. Gostei também. Gostei né, desse, gostei. A gente gosta bastante dele, né? Lógico. Muito legal. Então vamos lá, vamos para a próxima aqui. Momento mais emocionante com o Flamengo. E aí tem vários momentos aí, vamos ver. Cara, uma viagem que a gente fez em abril para a Gold Cup, foi sem dúvidas, cada momento da viagem na relação com os pais, com os meninos, foi incrível. E a gente não ganha, a gente perde a final por um resultado até elástico para o time do Goiás, mas foi sem dúvidas o momento mais emocionante ali. Poder ver, né? Os Poder meninos viver assim, e estar ali viver vivenciando isso, esse processo, com os pais participando do processo, entendendo. A gente perde a final com placar elástico e os pais vêm me consolar, que eu tava destruído. Isso foi incrível para mim, porque mostrou o quanto eles realmente acreditam no processo, no né? que a gente faz ali. No que você faz no dia a dia, né? E os pais, eu chego destruído no hotel, assim, a gente odeia perder. E os pais marcam uma reunião surpresa, falam para mim que é outra coisa, a dinâmica de Páscoa, e fazem homenagem para mim, meses depois de a gente ter perdido. Isso foi... Eu fiquei arrepiado, Bastante, chorei pra né? caramba lá. Foi de verdade muito, muito bom. Legal, tá Maneiro, vendo? maneiro. Muito legal. Um gol inesquecível. Qualquer gol, Qualquer gol. Gabigol 2019, Qual dos dois? o segundo. O segundo... A gente já teve essa resposta aqui antes também, né? Teve. Já teve, né? Esse aí Esse daí não tem como, né? não tem. Não tem como. Um sonho. Profundo isso, né? Profundo, cara. Conseguir mudar hoje o que a gente vive de iniciação e base no futebol. Conseguir tornar o processo um pouco mais humano e preocupado não só com quem vai chegar, não só com dinheiro, mas com todo mundo que envolve isso. Treinadores, pais, crianças, adolescentes. Melhorar esse processo que hoje eu acho Que não é o ideal, né? Tá bem deturpado. Um título. Um título... Igual essa semana, né? Não, Semana Um título passada. especial. o título do futsal do ano passado, para mim, foi especial. o resultado de um... Foi meu primeiro título, assim, carioca, enquanto treinador, né? Então, foi bem legal. A gente ganhou do Fluminense na final, mesmo sendo sub-7, a gente fala... Por isso que a gente fala que ganhar também é importante, marca muito, assim. E é resultado de um processo legal. Legal. Aqui a gente vai para o nosso outro quadro, esse daqui que tá fazendo sucesso, que é o Universo Rubro-Negro. Você tá familiarizado com o universo Marvel, assim, aquela coisa de multiverso, né? Da gente colocar, digamos assim, pessoas em situações não tão convencionais, né? Então a gente vai fazer algumas perguntas aqui não tão convencionais, né? E vamos aqui descobrir, né, a resposta. Beleza? Então, ó, imagine que um jovem jogador da base do Flamengo esteja apresentando um enorme talento, mas está tendo dificuldades em sua vida pessoal, o que está afetando seu desempenho nos treinos. Como você abordaria essa situação delicada e ajudaria o jogador a superar esse momento? Bom, acho que primeiro de tudo é entender a origem desse problema, né? E entender o que está acontecendo. E, cara, é um relacionamento muito próximo, por isso acho que é importante esse relacionamento do treinador muito próximo com o atleta dele, principalmente na base. Entender realmente o porquê dele estar com esse problema, entender a origem e oferecer para ele tudo, que é uma missão de vida minha, oferecer para ele tudo que eu puder fazer para ajudar, tudo que eu puder entregar, o que tiver dentro da minha capacidade para resolver esse problema dele. Muitas vezes a gente não consegue, mas tudo que eu puder entregar, tudo que eu puder fazer para ajudar esse menino, que é a minha missão aí de vida, né? Perfeito, perfeito. Ó, segunda pergunta.
Um talentoso jogador da base apresenta problemas de indisciplina fora dos treinos. Como que você resolveria essa questão? Acho que, mais uma vez, a gente precisa entender o porquê, né, da indisciplina. Às vezes o menino tá revoltado, né? Às vezes ele não tem uma... Às vezes o menino tem disciplina, mas ninguém nunca mostrou para ele também o que fazer, né? Porque ele tem muitas vezes o exemplo do que não fazer. Tem uns exemplos ruins que vem do profissional, exemplos ruins que vem da mídia, exemplos ruins que... Às vezes a gente valoriza alguns comportamentos que acontecem. Mas a gente vê falando de, mas jogou, fez gol, pediu folga, faltou treino. Não, isso não é positivo. E o exemplo que ele tem desse menino da disciplina é o exemplo, é como se isso fosse positivo. E de trazer para ele o outro lado, o porquê ter a disciplina, o porquê fazer isso atrapalha ele, o porquê fazer isso atrapalha o sonho dele, atrapalha o sonho da família dele, e trazer essa realidade para ele. Beleza, vamos lá. Imagine que você é o técnico do Flamengo e está prestes a disputar uma final de Libertadores contra o River Plate. O jogo vai para os pênaltis. Quais seriam os 5 jogadores que você escolheria para cobrar as penalidades? Isso daí, ó, não. De todos os tempos. Do Flamengo. Do Flamengo. Caraca, difícil assim. E vou colocar também mais uma aqui. E quem você chamaria para defender também? Vamos lá. Para bater, Zico. O primeiro foi fácil, né? Segundo. Caraca, abriu o leque de escolha aí, né? Abriu. Vamos lá, Zico, o Gabigol tem que bater. Me fala a ordem. Quer a ordem ainda? Acho que a ordem é legal, hein? Zico bate primeiro, o Gabigol bate o último. Vinícius Júnior, eu falei que é ídolo, tem que bater, né? Tem que bater. 3. Pensar nos jogadores. Eu vou falar da geração mais nova. Arrascaeta tem que bater. E... Diego não? Diego precisa bater. Diego tava buscando nesse time de 2019 aí que participou. Diego precisa bater. Ainda mais com a liderança que ele apresentou aqui. Hoje fala muito bem disso, né? Mas hoje ele precisa estar lá. Então os 5 fecharam aí. E quem no gol? Eu acho... Já sabe quem é, né? Diego Alves, pegador de pênalti. Diego Alves? E aí, você botaria o Diego Alves também, Léo? Botaria o Júlio. Júlio César? O Júlio César também. Também pegador de pênalti também. Vai, vocês vão com o Júlio, eu vou com o Diego. Mas tá bem servido de Júlio. Não, pô, o treinador sou eu. Muito bom. Vamos lá. Se você pudesse viajar no tempo e ser treinador do time profissional em um jogo, qual escolheria e por quê? Esse daqui é a abertura do multiverso. Ó. Cara, assim, vou falar muito do que eu vivi, né? Porque é difícil falar de 81, do Zico, mas eu viveria Flamengo e River Plate 2019 e viver aquele momento como treinador. Eu acho que eu pararia ali, tá bom, tô satisfeito, já vivi tudo que eu tinha para viver com o futebol. E como estaria o Zé Rodrigo, digamos assim, na beira do campo? Estilo JJ também, ali agitado, como é que estaria? Então, hoje tenho um estilo um pouco diferente, sou um pouco mais tranquilo. O Mário falou que ia desmaiar, né? Exatamente. Mas, cara, assim, a hora que tem o gol da virada ali, eu acho que eu ia correr pra torcida, ia fazer alguma loucura, porque, cara, aquele momento ali não tem... Acho que não vai ter outro igual. Pra ter outro igual no futebol, não só no Flamengo, eu acho que vai demorar um tempo, assim, que demandou tanta felicidade pra tanta gente e de um jeito tão inesperado, sabe? Foi. Então, acho que, imagina, treinador ali... Eu ia ficar uns 2 dias na cama olhando pro teto assim, em êxtase ainda, porque não tem o que... Não, o Mário falou que também não ia conseguir dormir, né? Dorme, né? Como ele falou, já não dorme. Não ia conseguir dormir. Zé, ó, a gente também abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, né? Que também é uma nova iniciativa que estamos tendo. E vieram algumas perguntas aqui interessantes, então a nossa diretora separou algumas
perguntas aqui que eu vou fazer para você. E também vou agradecer ao pessoal, né, que foi lá também, né, deixou o comentário, né, na nossa caixinha de pergunta no Instagram. Então, para os próximos episódios também, não perca, vá lá na nossa caixinha de pergunta e deixa a sua pergunta para o nosso convidado. Beleza? Ó, o Benjamin, tá? C. Pavone, ele deixou a seguinte pergunta. Quem é o melhor jogador do Brasil atualmente? Para você. Pergunta boa, hein? Atualmente, hoje? Atualmente. É hoje. Vamos falar de hoje, né? Hoje, Dudu, Palmeiras. Dudu é um bom jogador, né? Bom jogador. Há muito tempo, né? É. Com menção honrosa aí pra muita gente, mas... Sim. Difícil essa... Ó, e aqui o Davi Carrete também mandou o seguinte. Qual a sua opinião sobre o futsal para o desenvolvimento do atleta e a sua importância? Essa pergunta é... Essa aí veio com mel, né? Porque essa aí a gente gosta. Cara, pra mim, fundamental. Principalmente na cultura que a gente vive hoje aqui no Brasil. Porque lá fora a gente já tem algumas linhas que fazem a iniciação pelo campo, mas com um número reduzido de atletas, né? Mas o futsal hoje, para a velocidade das ações, a quantidade de vezes que o menino pega na bola... o jogo ele é muito mais divertido para a criança do que o jogo no futebol de campo, porque ela tem muito mais controle sobre o jogo, a bola é mais pesada, ela consegue dominar, ela consegue fazer as ações do jogo. Ela está o tempo inteiro vivenciando relações ali de 1 contra 1, de 2 contra 2, de 3 contra 3, de 4 contra 4, que na verdade são relações individuais que ela vai ter no futebol profissional. E apresentando conceitos, trazendo conceitos do futsal para que ela vai vivenciar no futebol profissional, que ele vai precisar fazer uma tabela, ele vai precisar fazer uma ultrapassagem, ele vai precisar resolver problema hoje, mais do que nunca no futebol profissional, em um espaço curto, em um espaço reduzido, num tempo que não tem quase tempo para você realizar uma ação, e o futsal traz muito isso para o menino que vivencia desde pequeno. E momentos ali, muitos momentos de tensão, né? Como o relógio é parado, 3 gols de diferença, o jogo não está perdido, faltando 2 minutos. Então, muita situação de virada, momento de tensão para esse menino desde pequeno. Cara, o futsal tem muito a contribuir. A gente ficaria aqui quase 1 hora falando dos benefícios, né, do futsal. Cara, muito obrigado, Zé. Queria te agradecer, cara, pelo bate-papo. Muito bom mesmo. Passou voando, né? Eita. Cara, muito obrigado pela presença mesmo. Queria te agradecer também, né, a tua disponibilidade de estar aqui, né, disponibilidade também de se colocar, né, à disposição para essa resenha, né, para esse bate-papo, né, que é super enriquecedor, né, para todo mundo que está nos acompanhando, né, tanto os treinadores quanto os professores das unidades, os pais, né, as crianças que estão nos escutando. Queria agradecer de verdade a tua presença, cara, e que você continue a brilhar aí, né, galgando, né, essa caminhada, né, que eu tenho certeza que daqui a pouco também a gente vai ouvir muitas coisas, vai ver muitos títulos do Zé Rodrigo, né, treinador. Pô, eu que agradeço a resenha, eu gosto demais da resenha, a Leona sabe. Eu nem olhei pro relógio aqui, assustei, não vi que tinha passado tanto tempo. Cara, obrigado demais por estar aqui. Com certeza não vou parar. Já comecei uma pós agora, vou sempre em busca de mais e sempre tentando oferecer o melhor para esses meninos, cara. Na realidade que eu vivo hoje, buscando cada vez mais para oferecer cada vez melhor para eles, cada vez o melhor conteúdo, cada vez o mais adequado à idade. Obrigado demais pela resenha, obrigado por estar aqui. Felicidade imensa estar com esse cara aqui, que foi importante demais para mim, é importante até hoje. Obrigado, gratidão imensa. Pô, que isso, pô, parabéns, Zé. Primeiro, parabéns pelo todo o conteúdo que ele abordou aqui, eu acho que foi sensacional, eu acho que isso vai ficar muito claro para todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. E, cara, parabéns por ser essa pessoa, parabéns por ser esse profissional, um cara que todo dia fomenta, busca informação, conteúdo, que quer cada vez mais qualificar o meio que está inserido. Isso é fundamental. Os seus valores, de fato, conectam muito também para que a gente possa ter uma sociedade, para que a gente possa ter atletas mais bem formados. E, cara, que Papai do Céu ilumine sempre seu caminho. Sabe que tem 2 pessoas aqui que torcem muito por você e tem muito respeito, muito carinho. E parabéns, irmão. Eu tô sempre aqui na torcida para que tu possa buscar sempre os seus sonhos aí. Valeu? Obrigado. E as últimas considerações, né? Tem alguns avisos aqui. E outra coisa, Zé, não esquecer,
tá? Porque o nosso diretor tá ali também, trouxe, né? A gente tem um presente, né, para todo o nosso convidado que vem, né? A gente tem um presente especial, né, da Escola Flamengo, então, tá? Pode trazer o nosso presente, né, para o nosso convidado Zé Rodrigo, tá? Ó, aqui temos um super corta-vento da Escola Flamengo. Gostei, tá? hein? E pro pessoal que tá vendo, pode abrir, não tem problema nenhum, pode mostrar pro pessoal, tá? O pessoal que tá vendo, né, esse super corta-vento também está disponível, né, na nossa loja oficial, tá? No nosso site, escolaflamengo.com.br/, né, loja. Você pode encontrar todos esses produtos e mais. Não é isso, Léo? Gostei, já vou sair usando, que tava frio Pode usar. Pode usar exatamente para isso, tá? Queria também dar alguns recados para algumas pessoas que deixaram alguns comentários, né, nos nossos episódios, mandar um alô para todas as escolas do Flamengo que estão nos escutando, Guarulhos, né, Estela Maris, tá? O pessoal também de Grajaú, ao pessoal de, né, Itajaí, tá? Itajaí, né? Então o pessoal também, né, que está aí nos assistindo, inteiro, Rafa. Brasil inteiro deixou alô lá nos comentários e queria agradecer, né, a presença de todos, agradecer o carinho, tá? E para você que não é inscrito, faz o quê, Léo? Tem que fazer o quê? Vai lá e se inscreve no canal. Se inscreve no canal, já deixa aquele like, já compartilha, tá bom? E se não nos segue nas redes sociais, vá lá, @Escola Flamengo, tá? E também no TikTok, @Escola Flamengo Nacional. Também estamos lá com dancinha, com resenha, com tudo. Não é isso? Meu diretor, tenho mais algum recado para dar? Né? Então, lembrando o seguinte, que toda quinta-feira sai um novo episódio, tá? Aqui do nosso Papo de Craque. Se o Patrick deixar. Exatamente. Né? Se o Patrick subir, temos um episódio toda quinta-feira. Então já deixa a hashtag aí, libera Patrick, para que a gente possa, né, ter o nosso episódio, tá, toda quinta-feira. Zé, muito obrigado pela presença. Agradeço também a presença de todos aí que estiveram nos assistindo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Valeu.